Olá, eu sou Edson Ramos e você está no Inverso Talk. Aqui revelamos o segredo dos campeões da vida e hoje eu estou com um convidado muito especial. Um cara que dispensa comentário na área jurídica, porém faz um trabalho muito forte na área esportiva também. Seja muito bem-vindo. E eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência, falasse um pouco da sua história dentro da tua área jurídica, um pouco também do que você faz no esporte. Por favor, fique à vontade, meu amigo. Então, vamos lá, são 60 anos de idade, né? Que eu fiz agora, em início de janeiro, né? Então, é uma vida já, eu diria, cheia de emoções. Sim, Eu sou advogado, né? Sou nascido e criado em Belo Horizonte, né? Minas Gerais, Belo Horizonte para alguns, sim, ou BH, e sou filho de uma lutadora maranhense, que veio lá do sul do Maranhão para conhecer o meu pai, cujo destino, obviamente, fez com que eles tivessem 4 filhos. Né? Eu sou o mais velho deles. Meu pai, um exemplo para mim de carreira, né? Ele era advogado, faleceu há cerca de 3 anos, né? E é lógico que eu me inspirei, né, na minha carreira, na figura dele. Foram muitos os exemplos que eu consegui colher e, sem sombra de dúvida, isso acaba te trazendo uma cabeça de vantagem, né, no final, claro. né, no fim do dia, porque é uma continuidade, né, de um nome que é construído, né, e eu costumo dizer que na nossa profissão o maior bem que a gente tem é o nome, né, eu acho que assim, é o que eu tenho de mais valor, né, e claro que isso, de certo modo, em qualquer profissão, né? Acho que se um dentista que segue a carreira de um pai dentista bem-sucedido, médico, e assim sucessivamente, isso é uma coisa meio natural, né? Então eu meio que aproveitei o êxito, digamos assim, né, do que meu pai teve na carreira dele, mas à base de muita luta, né? E no direito logo cedo eu comecei a fazer outros cursos para me especializar e especialização, mestrado, e comecei a lecionar muito cedo numa faculdade de direito, né? Um diretor assistindo uma sustentação oral, uma das minhas primeiras sustentações orais foi contra um grande advogado que já faleceu, que se tornou um grande amigo meu, que o filho era meu amigo de infância, Sim. doutor Stott Ateniense, foi presidente da OAB de Minas, foi vice-presidente da OAB Federal, e aí eu trabalhava com um professor da Universidade Federal, meu pai nunca deixou eu trabalhar com ele. Ele falou assim, não vai funcionar, você não vai se virar, tem que ir para um lugar onde você vai ser cobrado como qualquer outro. Era o professor Alberto Deodato Maia Barreto, era um professor processual de Direito Processual Civil da Sim. UFMG, também um escritório de uma família muito tradicional e ele muito rígido. E aí, um certo dia, ele me disse: Olha, você vai fazer uma sustentação oral contra Aristóteles Ateniense. É um caso de uma briga lá de Jacutinga, numa cidade do sul de Minas, e é um processo que tem um valor até relevante. 100 Monzas é a briga. Monza, naquela época, era o carro mais caro que existia. Era uma briga gigante de uma concessionária com a Chevrolet, etc. E tal. Bom, foi uma dor de barriga que eu tive, foram 3 dias tomando de dor de barriga, mas eu acho que me preparei bem, nós ganhamos de 3-0, consegui virar, nós éramos apelantes, e esse diretor me viu fazendo a sustentação, me convidou para lecionar, né, na faculdade de Direito lá na Milton Campos, uma faculdade muito tradicional lá de Minas, e ali eu fiquei 17 anos, né, também lecionando. Então, eu acho que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, o professor aprende muito com os alunos, né, e aquilo necessariamente te obriga a estar sempre atualizado, né, da matéria, e a matéria, no caso, era direito comercial, hoje tido como direito empresarial, né, então isso aí me ajudou muito. E meu escritório é um escritório que eu, logo no início da minha carreira, eu montei com mais 2 amigos, uma amiga e um amigo, e até hoje são meus sócios, né? Passaram a ser irmãos, né? São Sim. 35 anos, né, de advocacia.
toda ela voltada para a área corporativa, então a gente atende bancos, né? Fábricas de automóvel, empresas de telecomunicação, empresas de jogos, né? Que agora tem Sim. muitas também aí, as bets, né? Enfim, e o nosso DNA é um DNA que é o mesmo que o meu pai tinha, né? Que é da old school da advocacia, que é a advocacia contenciosa. É o que a gente sabe fazer. Então, o papai falava, se você quiser comer bacalhau, não entre numa pizzaria, né? Então, é isso. Eu sempre defendi que a gente mantenha o DNA nosso, que é de advocacia contenciosa. O direito tem, né, tido muitas evoluções, né? Você tem hoje aí as grandes bancas de consultoria, os novos escritórios agora voltados para a tecnologia, que é uma coisa também muito nova, né? Então eu prefiro me associar a eles do que inventar a roda e sair daquilo que é o nosso DNA natural. E aí, em resumo, no direito, acho que é mais ou menos isso, né? Nesses 35 anos de advocacia poderia acrescentar mais 20 como conselheiro da OAB, onde eu fiquei 14 anos como conselheiro da OAB de Minas e outros 6 como conselheiro federal. Então, acho que, em resumo, é mais ou menos isso aí. E é interessante quando você me fala, né, você citou um exemplo do teu pai como alguém que você se espelhou, alguém que você olhou, e dentro da universidade, tanto como aluno e como professor, da onde você, em quem você tirou ali algum exemplo, fora o teu pai, uma outra pessoa que mexeu com você, ou numa situação, num caso, e como isso foi importante para você? Não, isso é fácil. Esse é o Raimundo Cândido Júnior, Raimundinho, né? Um craque da advocacia. Ele também é procurador da República, já está aposentado. Raimundinho foi presidente da OAB de Minas, acho que umas 10 vezes. Né? E eu falo assim, claro, estou exagerando, mas ele foi muitas vezes presidente da OAB, quebrando assim, uma linha sucessória que havia lá, né, de grandes bancas de escritório de advocacia. Ele era um advogado mais militante e negro, e ele era um gênio, eu considero ele ainda um excepcional advogado, né? Ele aposentou da Procuradoria, mas ainda continua a advogar. E nós ganhamos todas as eleições na OAB, e as eleições são concorridas, viu? Eu imagino. Esses órgãos têm as eleições acirradas, apesar as pessoas olham assim, Ministério Público, Associação de Magistrados, OAB, mas a política nesses órgãos ela é pesada. E realmente é uma coisa que eu acho que eu comecei a mexer ali um pouquinho nessa área política, foi ali, né, na OAB. Eu achei que era uma coisa mais tranquila, mas com o tempo aprendi que não, né? E é muito interessante participar desse tipo de processo político também. E onde veio o esporte na tua vida? Você foi presidente do Atlético Mineiro, que é um clube de massa. Minas Gerais é um estado muito forte, uma torcida apaixonada, tanto a do Atlético quanto a cruzeirense. E como que foi esse desafio? Onde o esporte apareceu? Porque além de você ser presidente, ter sido presidente do Atlético Mineiro, uma das etapas mais importantes, talvez hoje a mais importante da Stock Car, você também é responsável por isso. Me conta um pouco sobre isso e os seus desafios dentro de tanto algo que ninguém saiba, que seja um furo, tanto você como presidente do Atlético Mineiro e nesse movimento no carro, né, dentro da Stock Car. Então tá. Esse capítulo vai ser um pouquinho maior. Não tem problema. Vamos lá. Eu sou, então, de 1965, né? Então é uma geração que passou ali, né, aquela época de guerra do Vietnã, faça amor, não faça guerra, movimento hippie, Woodstock, muita droga, muito rock and roll, né? Tinha muito rock and roll bom, né? Mas tinha também as drogas, anfetaminas, aquelas coisas todas que estavam ali passando na cara da gente ali, né? E aí acho que as crianças daquela época, ou a rapaziada, né, melhor dizendo, tinham 2 destinos. Ou ele ia para a droga ou ele ia para o esporte. Não tinha meio termo. Sim, né? sim. A televisão,
não é, os entretenimentos, né, de modo geral, não eram como hoje, né? Você tinha a televisão e você tinha também o Disque Piada, que uma vez eu tomei um castigo de um mês sem sair de casa, porque eu ligava todo dia para ficar ouvindo uma piada no telefone do Costinha. Todo dia, você sabia disso? Tinha um número que chamava Disque Piada, você ligava, era ele e Meu o Deus do outro céu. o sobrenome dele era Vasconcelos, esqueci o primeiro nome dele também, era um outro humorista muito famoso. Então você ligava e o que Disque Piada, só que aquilo ali tinha um preço. Aí no final do mês, quando chegou a conta lá em casa, minha mãe, o que é isso aqui? Aí foi descobrir, eu todo dia ligava. Mas tinha poucos entretenimentos naquela época e televisão ela tinha horário para funcionar. A gente ficava na frente da televisão para 10 horas começavam os desenhos, quando dava 11 horas a televisão também acabava, né? Você tinha aqui, canais Globo, Bandeirante, Exato. TV Tupi, Record, acho que era isso. Então, assim, desde cedo a minha mãe me levou primeiro para o judô, não adaptei. Aí depois fui para a natação. Aí eu, no Minas Tênis Clube, um clube tradicional lá de Belo Horizonte. Até que no início ali foi bom e tal, mas o que eu gostava mesmo era de basquete, com essa altura toda que eu tenho, 1,88 m, 1,78 m, mas eu gostava muito de basquete. E no basquete Esporte, era onde estavam os caras que eram da bagunça. E eu era da bagunça. Eu gostava. Era. E ali eu fiz grandes amizades. Tanto é que até hoje a gente tem um grupo desses de WhatsApp, né? Enfim, que é da turma do basquete. E quando chega no final do ano, aquelas turmas se reúnem próximo do Natal e a gente se reúne para contar as mesmas histórias de sempre. Rir das mesmas coisas. Rir das mesmas coisas toda vez. Mas aquilo ali é bom demais, né? Então eu fiquei ali no basquete muitos anos, né? Joguei basquete no Minas até quase os meus 18 anos. E aí foi isso. Eu me distanciei, né, da turma da rua que ou ia para a droga ou ia para o esporte, né? A gente tinha ali um convívio, mas cada vez mais a gente via aqueles caras indo para o buraco e a gente que estava ali no esporte, bem, né? E a gente até hoje encontra alguns deles e não deram mesmo nada na vida, porque de fato a droga em grande quantidade leva a pessoa ali a uma situação que ela não consegue, né, desempenhar um papel assim, né, de estudar, concentrar, enfim. Né? Sim. E era muito assim, comum, né? Era mais do que você imagina. Né? Então, eu me embrenhei aí por esse lado aí do esporte, inicialmente, né, em esportes coletivos e tudo mais. Mas eu nasci, né, num bairro, que é o bairro Santo Agostinho, que é onde fica a sede do Atlético. O pessoal fala a sede de Lourdes, né, mas é porque Lourdes é um bairro um pouco mais nobre, então o pessoal fala que mas ela fica mesmo no Santo Agostinho. Ela fica do lado de cada avenida Olegário Maciel, onde começa o Santo Agostinho, onde eu nasci. Né? Então, ali eu cresci olhando a sede, né? Os troféus, aquela coisa toda, aquela magia, né? do futebol. E é claro que nunca nem sonhava, nem passava perto, né? da ideia de um dia vir a ser, ou de participar, né? de ser cartola, né? De ser dirigente, né? De um clube de futebol. Né? Mas quis o destino que, pela advocacia, né, o Atlético passava por um momento muito ruim, muitas ações trabalhistas, e aí alguns atleticanos pediram que a gente ajudasse, né, sem cobrar, claro. Aí eu entrei ali numa turma de 3 amigos que começaram a se dedicar, né? Eu abri mesmo as portas do meu escritório para a gente começar a fazer algumas defesas trabalhistas para o Atlético, que não tinha condição de pagar os advogados. A situação era realmente bem complicada, muitas ações trabalhistas cujos acordos não eram cumpridos e na Justiça do Trabalho quando você paga o acordo. Isso? 1998, 99, mais ou menos por aí. E aí ali eu comecei a entrar na vida do Atlético, conheci uma pessoa
maravilhosa que passou na minha vida, que eu agradeço muito a Deus de ter tido a oportunidade do convívio, que já se foi, que é o Bebeto de Freitas, um sobrinho do Heleno de Freitas, né, e que foi campeão mundial pela Itália. Ele tinha uma rusga lá com o Carlos Arthur Nussmann, né, e por isso nunca esteve à frente da seleção brasileira, mas pela Itália, contra o Brasil, ele foi campeão mundial como técnico de vôlei, e foi presidente 2 vezes do Botafogo também, né? O Bebeto era um atleta assim, maravilhoso, daquela geração lá de Bernard, né? de Bernardinho e outros tantos ali, né? E ali, então, eu comecei a ter um convívio, um vice-presidente. O atleta tinha um presidente e 4 vice-presidentes. Era um presidente financeiro, um vice-presidente financeiro, um vice-presidente de futebol, um vice-presidente jurídico e um vice-presidente de patrimônio. E o vice-presidente de patrimônio, né, um amigo nosso até hoje, advogado, Edson Simão, ele era advogado também de um shopping que o Atlético tem lá, ou tinha, lá em um mall em frente à sede. E aí ele achou que era incompatível permanecer como vice-presidente do clube e também como advogado do shopping. Aí saiu, ficou ali teve aquela vacância, alguém olhou para o lado e me achou e falou, você aqui, ó. E aí eu me lembro bem de um amigo meu, de uma transportadora lá, famosa, uma transportadora grande aí no Brasil, da Patrus Transportes, Marcelo Patrus. Ele falou, Serginho, não se recusa um chamado desse aqui, você tem que assumir. Eu falei, Marcelo, mas eu tenho que trabalhar, eu não vou fazer. Então, não, dá para trabalhar e levar e tudo mais. Bom, assumi, né? Na época o Ricardo Guimarães era o presidente do Atlético, o Ricardo era o presidente do Banco BMG já, né? Era uma família muito tradicional lá de Minas, né? A família Pempé Guimarães, e que meu pai tinha sido advogado durante anos e anos do banco, né? Olha aí a coincidência, né? E aí, ali eu comecei, e depois o Ricardo se reelegeu, me convidou para ser vice-presidente novamente, depois eu fui assessor da presidência, fui vice-presidente do conselho e outras tantas funções, até que um dia alguém olhou e falou, agora é a sua vez de sentar na cadeira elétrica, só que eu não sabia que era tão elétrica. E como foi esse desafio? Assim, você, cara, eu sou presidente, teve um processo de cair a ficha, ou você falou, não, eu vou lá, vou firme, sou... Cara, estou animado para isso. É o seguinte, a gente vai assim meio que naquela coisa da paixão, da emoção, do que vai dar certo, né? O Atlético é um clube que ele é com certeza uma das torcidas mais apaixonadas, diria assim, do planeta, sem falsa modéstia. Todo mundo acha que a torcida dele é mais... Quem vai num jogo do Atlético sai de lá com essa certeza. É uma torcida diferente. Eu acho que assim, eu vi o Atlético ser campeão brasileiro em 1971, eu tinha 6 anos de idade. E depois nunca mais eu vi o Atlético ser campeão brasileiro. Ele só veio ser campeão brasileiro agora em 2021, 50 anos depois. Né? Com um elenco que foi praticamente todo ele formado no meu último ano de mandato. Eu não era o presidente quando ele foi campeão brasileiro, mas os jogadores foram praticamente todos contratados no ano em que eu era presidente. Mas a sua gestão tem 2 títulos. Não, eu só fui campeão mineiro. Mineiro. Quando eu cheguei no Atlético, o Atlético tinha 4 meses de salário atrasado, um time de jogadores já chamados assim de muito experientes, né? O Vitor já estava mais em final de carreira, Léo Silva, jogadores muito importantes da história do clube, mas que já estavam mais para aposentadoria do que, né, para o início de carreira. E o Elias, que tinha vindo que estava do Corinthians e tal. Só que eu não tinha dinheiro para contratar jogador, não tinha. Né? Então eu era amigo do Alexandre Matos, que era diretor de futebol aqui do Palmeiras, né? Era amigo de lá de Belo Horizonte mesmo, lá de relacionamento de rua, de festa, de essas coisas. Liguei para ele e falei, Alexandre, me ajuda aqui porque a situação aqui é bem complicada, né? Então ele falou, vou mandar um jogador para você aí, que você não vai ser mesmo páreo para o Atlético, esse ano eu não coloco na lista dos 10 aqui que vão brigar com o Palmeiras pelo campeonato.
E de fato o Atlético tinha um time realmente, né, que nós tínhamos terminado o ano brigando para não cair. Né? O Oswaldo de Oliveira chegou lá no fim do mandato do Daniel Nepomuceno, que foi o presidente anterior à minha gestão, para meio que salvar uma situação que a gente estava ali batendo na porta da Série B. E conseguiu e tal, melhorou, terminamos ali em 13º, não me lembro bem, escapando da zona de rebaixamento e tal, né? Que o Atlético só teve lá uma vez, mas que é duro, né? Para todo time cair para a Série B, é pesado em todos os aspectos, né? O aspecto moral com a torcida e o aspecto financeiro, então, que é terrível, né? Exatamente. Mas, então, em vista disso, naquele ano nós montamos um time basicamente de jogadores renegados ou emprestados, e eu me lembro bem que um deles, né, que acabou sendo um dos principais jogadores, era o Roger Guedes, né? Parecia um espiga de milho, eu chamava ele assim. Chega aquele lourinho lá na minha sala, lá, sabe aquele sujeito que já vem totalmente. A todo mundo que liga para falar mal assim, fala, olha, sabe aquele menino levado? Antigamente falava pintão, né? Ih, esse menino é pintão. Então me ligaram, e o Alexandre mesmo me ligou e falou: você vai pegar esse, eu posso te prestar esse cara aí, mas esse cara é problema. Falei, manda para mim, Alexandre. Manda para mim, meu amigo, porque né, quando você está afogando, o jacaré é toco. É verdade. Então, a gente. Aí foi o Arouca, teve uns 3 ou 4 jogadores do Palmeiras. O Palmeiras tinha 60 jogadores. E o Palmeiras tinha bons jogadores, né? Mas não dava oportunidade, então quem sabe poderia dar certo ali no hotel. Alguns deram, não. E um dos jogadores que deu muito certo lá foi o Roger Guedes. E aquele time que nós fizemos só de renegados, eu não comprei nenhum jogador no primeiro ano do meu mandato. Foram todos jogadores emprestados. Ele, quando deu a parada da Copa, né, 2018, teve a Copa do Mundo, a gente estava em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, na frente do Palmeiras, atrás do Flamengo. Sabe o que o Alexandre fez? Vendeu o Roger Guedes, porque o contrato que nós tínhamos dava para ele o direito de vender o jogador na hora que ele quisesse. Né? Essa é uma história que ele não escreveu em nenhum dos 2 livros dele, que eu falo com ele, Alexandre, que engraçado, até hoje você fez 2 livros e até hoje a nossa história não está lá. Mas eu faço questão de contar toda vez que eu posso. Eu tive uma atenção de ser presidente do futebol, é absurdo. Quando a bola rola, você não tem ideia. Você olha assim, os torcedores, e você acha que os caras eles querem te matar. Assim, você é o responsável pela alegria ou pela tristeza do meu dia de amanhã. O presidente, alguém tem que pagar o preço, e é o presidente, em última análise. Né? O jogador tem 11, então o cara pega e fala, não tem culpa não, eu estou aqui jogando, mas o outro lá, né, tá, o treinador, você troca, então o presidente tem que cumprir o mandato. Né? Então, é complicado. E você ainda tem os inimigos políticos, que fazem de tudo para poder te prejudicar. Sérgio, né? eu ia te perguntar sobre isso. Assim, eu vejo bastante alguns clubes, né, acompanhando bastante o Campeonato Paulista, aqui os times de São Paulo, e particularmente, sem citar nomes, assim, o clube, eu vejo como existe uma vaidade, um ego dentro dos próprios diretores do time. Não existe uma preocupação em unificar e poder lutar para o time crescer. Agora não fica processo de impeachment sem o cara ter feito nada, fica fazendo um barulho ali diante da presidência. E isso tem a ver com essa coisa, igual nós falamos no começo, do futebol ainda ser amador, a gestão do futebol no Brasil. Você, ali quando você terminou, você está falando aqui desses desafios que você teve, o que você acha que você conseguiu virar a chave para não passar por isso, ou pelo menos saber lidar com essa situação? Cara, é muito simples. Existem 2 tipos de dirigente de futebol no Brasil. O que ama o clube e o que ama ele mesmo. Né? O egocentrista. E a grande maioria é egocentrista. E eu amo o clube, eu amei o meu clube. Eu abri mão de ganhar título e de fazer talvez, né, colocar o meu nome em evidência e tudo mais aí, né? Um cara ganha Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, é claro que ele
deixa ali a história dele, né, marcada. Quantos títulos você ganhou no Atlético? Ganhei um Campeonato Mineiro. Mas se você for realmente estudar, né, e ver a história do que o Atlético se transformou, Sim. eu diria a você que faz parte de um grupo de pessoas que mudou a história do clube, né? E eu olhei muito mais para o clube do que para a minha pessoa. Eu tinha uma conta com muito dinheiro aqui do lado, que era o dinheiro do estádio que nós estávamos construindo. Aquele estádio aquela obra se iniciou no meu mandato, e quando eu entreguei, ela já estava já bem adiantada, quase no final. O Sérgio Coelho, meu sucessor, um cara bacanérrimo também, desse nosso grupo, terminou e inaugurou lá na administração dele, mas ele sempre faz questão de dizer que fomos nós dois que construímos aquele estádio, e de fato foi. É um estádio que é 100% do Atlético, né? Aí não vamos falar de SAF, de associação, mas enfim, é do Atlético. Não tem empreiteira, não tem Estado, não tem ninguém ali, a não ser, né, a SAF e a própria instituição. A SAF do Atlético era 75% de acionistas, pessoas físicas, e 25% da própria associação Clube Atlético Mineiro. E o estádio foi, no nosso entendimento, assim, um divisor de águas para a gente também, né? Eu costumo dizer que prefeito que faz saneamento básico costuma não ter voto, né? Porque está debaixo da terra e ninguém vê, né? Foi mais ou menos isso que eu fiz, eu acho, em relação ao clube como um todo. Quando eu entrei no Atlético, o Atlético não tinha absolutamente nenhuma governança, nada, zero. Tinha um diretor financeiro que tinha uma planilha de Excel que ficava guardada na gaveta dele trancada. Nem eu tinha acesso. Aí eu acho que aqui está meio estranha a coisa. Aí a gente começou a apertar e fechar umas torneirinhas lá, né? Eu trouxe um cara do mercado financeiro, tinha sido presidente de um banco, um banco de investimentos lá de Minas, que era uma pessoa da minha confiança, né? O Plínio. Esse cara me ajudou a trazer uma turma boa também da área financeira, né? Fizemos várias diligências no clube. Sim. Contratei a Kroll para poder fazer uma investigação financeira, para ver o que tinha acontecido ali na época. A ICTS, que também é uma outra empresa que faz investigação, mas numa outra área de gastos indevidos pelos dirigentes. Entramos com o SAP dentro do clube, né? Então o SAP incomoda demais, né? Porque o SAP é um sistema que você não consegue comprar uma agulha se você não alimentar o sistema, né? E aí eu me lembro bem, né? Tava tendo muita resistência. Um dia eu mandei reunir todos os funcionários do clube da parte administrativa numa tarde de um dia de semana lá no auditório. E todo mundo naquela expectativa, o que vai acontecer, que esse homem aí é meio bravo, porque eu sempre tive uma fama de bravo, vou contar com você por quê. Eu tenho umas histórias aí de exército, umas coisas aí que depois eu vou te contar. Mas eu entrei e falei, pessoal, conversa aqui hoje é light, eu vou gastar 1 minuto para passar o recado para todos vocês. Aqui no Atlético tem 2 maneiras da pessoa ser mandada embora. A primeira é se ela for pega roubando. E a segunda é se ela não preencher o SAP. Bom, no final do dia, um bocadinho pediu para ir embora, graças a Deus, né? E ali a gente começa a descobrir uma série de coisas, né? E aí a gente começou a botar o clube nos trilhos, aí eu chamei Ernest Young, começamos a implementar a governança, vi que o buraco era muito mais embaixo, muitos esqueletos saíram do armário, né? A dívida era muito maior do que se imaginava. O clube estava vendendo almoço para comprar jantar, tinha patrimônio, mas não tinha liquidez. E aí eu falei, eu vou ter que procurar aqui um pessoal aí para poder botar dinheiro aqui dentro, porque senão nós não vamos ter solução. Liguei para um empresário fantástico, né, que é o Rubens Benin. Né? Rubens puxa, que Bamerindos tinha uma frase, né? Gente que faz, né? Lembro. Ele é isso. Lembro.
Um slogan Cara, fantástico. fantástico. Começou uma consultora com é, alguns colegas, né? A MRV Engenharia, que hoje acho que é a maior consultora da América Latina, se eu não me engano, dono do Banco Inter, né, que também está sediado hoje em Miami também, está atuando já nos Estados Unidos, né? Mas ele foi um banco que nasceu em Minas Nasceu em Gerais. Minas, é dele o banco. Quer dizer, ele é majoritário, né? Perfeito. Trouxe a CNN para o Brasil e é o acionista majoritário da CNN, acho que quase 90% ou 100%, não sei. Comprou uma rádio, né? Lá em Minas a gente tem uma rádio, a rádio mais ouvida do Brasil, a Rádio Tatiaia. Se você for na sede da Rádio Tatiaia, é a mesma coisa que você está na sede da CNN, um prédio. Né? Hoje a rádio transformou a rádio. Né? Ele comprou essa rádio, comprou caro, era uma rádio, né, que é uma rádio que tem 95% de audiência em Minas e é a rádio mais ouvida do Brasil. Né? A CNN, juntamente com a Rádio Tatiaia, hoje formam o terceiro maior conglomerado de mídia do Brasil. Depois da Globo e do grupo Folha UOL, é a CNN e Tatiaia. Enfim, ele tem a Log, que é de logística, se for aqui citar, é um monte de empresas. Né? É um mega empresário e que nunca perdeu a simplicidade. Esse é um cara diferenciado. Isso é muito importante. Né? E é apaixonado pelo Atlético, a família toda, os filhos, né? Um dos filhos do Rafael preside a MRV, o outro filho, o João Vitor, preside o Banco Inter, né? De lá de Miami, fica de lá, ele preside de lá. Eles têm uma sede grande lá em Minas, tem aqui também ali na Faria Lima, mas o banco tem sido tocado pelo João Vitor de lá em Miami, que eles estão entrando bem lá também. Eles têm uma construtora também, me lembrei disso, grande lá também, na Flórida, estão construindo lá, assim, são milhares de apartamentos lá também. Então, assim, é uma pessoa que... e tem uma coisa que eu acho que é a única coisa dele que ele não fala, mas é que eu acho que eu já ouvi dizer, né, que não dá dinheiro, que é coisa que o cara faz mais por prazer, que é uma vinícola. Aliás, acho que ele tem 3 lá em Portugal, né, perto do Porto, né, a Menin Wines, né, que é uma vinícola lá, ele comprou uma vinícola e tal, enfim. O Rubens é um cara que onde ele põe o dedo a coisa acontece, né? Eu pensei, poxa, esse cara põe esse dedo. Desculpa, faltou dizer, a nossa arena, que ele é juntamente com o Daniel, o antigo presidente, ele é o grande sonhador desse nosso estádio, sim, né? Que é a Arena MRV, que inclusive o name rights é da MRV, né? Ele é o grande idealizador ali daquele estádio. E nós, então, né, lembra do shopping que eu falei que nós tínhamos em frente? Nós vendemos o shopping, né, aquele dinheiro que tinha ali que eu não mexia, era para fazer o estádio. Ele me ligava e falava, sério, pelo amor de Deus, o time não está indo bem, não, mas não use esse dinheiro pro time. Então, um presidente irresponsável teria feito isso. Eu era um ordenador de despesa, com a caneta era minha. Eu também podia pegar aquele dinheiro, podia dar problema e tal, mas quem mexia naquela conta ali, em última análise, poderia ser. E a gente nunca usou um centavo desse dinheiro para poder construir a nossa casa própria, nosso sonho. Eu não sei se você já teve oportunidade, mas desde já te convido para Será um prazer. A nossa arena. Hoje é um dia muito especial, inclusive, sim, né? 117 coincidentemente hoje, né? 25 de março, o atleta está fazendo 117 anos, e aí eu trouxe até um presente para você. Sério mesmo? Sim, eu não esperava. Trouxe um presente para você. Trouxe 2, o outro eu te dou daqui a pouquinho. Perfeito. Mas aqui aqui a nossa... Vou fazer até uma propaganda aqui para... Claro. Eu digo assim, atualmente já não é mais essa que o nosso patrocinador principal, já é outro, mas a camisa não podia ser de outra pessoa, não ser do Hulk, meu né? Deus do céu, cara, que honra. Cara, espetacular a camisa. Que honra. Meu amigo, que honra. Hoje, muito especial. Que é um cara muito bacana, ele veio já no final do meu mandato, já no início do mandato do Sérgio, e é um cara assim, outro dia tomamos uns vinhos aí na casa de um
Nicolas, um amigo nosso aí, que é dono de uma casa de apostas bem grande, que ele é embaixador. E aí, pô, que você bebe pro cara, hein? Você falou, pô, presidente, o senhor também, né? Aí todo conversa, né? Brinca um pouquinho. Esse é o segredo para jogar bola, né? E chegar aí onde eu tô aqui com 60 anos aqui, ó, tranquilo, né? Um bom vinho, a gente tá bem conservado. Ele gosta, ele é um cara super alto astral, empresário, né? Tem hotéis e investe muito na terra dele, é um cara que nunca deixou de ter um pezinho lá, né, na Paraíba e especial em João Pessoa, né? Tem hotel, tem bares, enfim, é um cara investe em muita coisa. O Hulk é um cara, assim, sem falar que eu acho que ele é o responsável por um crescimento astronômico da torcida do Atlético. Como ele abraçou o time e como a torcida o abraçou também de uma forma muito absurda. E ele é olha, eu vou te falar com toda sinceridade, vai ter gente que vai falar assim, você tá falando bobagem, isso aí é coisa que ele tá falando porque ele é doente pelo Atlético. Na verdade, não é mentira. Você vai numa escola hoje lá em Belo Horizonte, qualquer escola hoje, cara, 80% das crianças são atleticanas. E se você for ver, tem uma influência muito grande, né, do momento que o clube passa e dos jogadores que, né, é o super-herói. Ele faz um gol, o narrador vem, pô, gol do Hulk, gol do super-herói. Aí ainda tem ali o Arana, que o pessoal brinca de Homem-Aranha, aí começam a fazer... Mas, queira ou não, essas coisas são midiáticas e elas acabam influenciando. E eu conheço alguns garotos que são filhos de cruzeirenses que não chegaram pro pai e falaram, pai, eu quero torcer para quem ganha. Sérgio, e tem uma coisa muito interessante no Hulk, eu creio que você é uma pessoa próxima dele, o quanto ele tem um olhar para as crianças especiais. Porque um cara do calibre dele, do tamanho dele, às vezes o cara não quer nem ouvir quem tá falando, o cara passa direto. Eu já vi isso em muitas situações. Eu sou um cara mais no meio da luta, mas vejo um cara quando tá num certo patamar, um fã, alguém vem falar, o cara nem olha. E eu vejo o cuidado que esse cara tem de atender uma criança. E eu sinto que não é porque é uma criança cadeirante, ou porque ele tem essa pegada mais humana de estar perto das pessoas. E eu creio que isso também possa influenciar muito nisso nele. Eu acho que sim, né? As pessoas admiram, né? Essas pessoas assim, né? Humildes, né? Acho que a humildade, ela transborda, né? E ela passa essa sensação assim de pessoa boa, né? Exatamente. Que ele é, né? E de um bom exemplo para que seja seguido, né? Futebol, eu conheci muitas pessoas, né? Eu tive a felicidade de conviver com Ronaldinho Gaúcho, né? Daqui a pouco nós vamos falar de automobilismo, conviver com Verstappen, com Lando Norris, que foi parceiro do meu filho durante um ano na Fórmula 2 e que durante 3 ou 4 anos corria de kart com ele, né? Leclerc. Daqui a pouco a gente fala de automobilismo, sim, eu vou colocar um monte de nome. Nós vamos entrar nessa seara. No futebol, desde 1998, 99, que eu convivo com jogadores de todo tipo, treinadores, né? O Tite, que foi treinador do Atlético, treinadores foram vários ali também, que a gente acaba ficando muito próximo também, né? E Luxemburgo, enfim, tantos outros ali, atletas estão ali, aí você acaba tendo uma visão diferente da pessoa, porque quando uma pessoa que não tem a sorte com que eu tive, né, de ter esse convívio com dezenas de superastros de futebol, de automobilismo, ou mesmo pessoas importantes da política, etc. e tal, ela quando vê uma pessoa assim, ela meio que fica deslumbrada com aquilo. Eu não. Eu já estou muito acostumado. Qualquer pessoa que você me apresentar aqui agora, e que seja, pode ser o artista mais conhecido do mundo, o atleta, não que eu me sinta, não, que isso, esse cara tá achando que ele é o quê? Não, é porque na verdade eu consigo enxergar a parte do ser humano que aquela pessoa carrega. Perfeito. E que ela, no fundo, admira e gosta de ter reconhecido. O Ronaldinho falava para mim, presidente, meu maior sonho é poder andar num shopping. Eu não consigo. Se eu andar no shopping, eu tenho que botar uma máscara.
É difícil. Tá? E você tem a certeza do que eu vou te falar, tá? Existem muito mais pessoas conhecidas que usam máscara para poder sair em público que você imagina. Máscaras são feitas aqui, ó, no SBT, por esses maquiadores aí que são, né, fazem as máscaras e tal, são quase reais, né? Mas, e usam porque é a única maneira que ela tem de sair e respirar. De ser livre, né? De ser livre. Preso dentro da própria máscara. Então, é um negócio que às vezes a gente não dá valor, né? Mas eu tive, durante o período que eu fui presidente, né, bons e maus momentos, né? E era muito engraçado porque a gente falava assim, então tá, segunda-feira nós vamos reunir lá às 10 horas. A gente perdia, a agenda caía toda, né? E você não podia sair na rua. Por outro lado, né, quando o time ganhava, que você saía na rua, presidente, e ali, vinha, aqui uma vez um jogo contra o Santos aqui, ó, nós começamos a perder o jogo de 1-0 e depois viramos para 2-1, uma Copa do Brasil aí, e ficou famoso porque tem uma torcida do Atlético que chama Galotáxi. E o presidente da Galotáxi, o jogo foi no Pacaembu, então a gente tinha que passar do lado ali da arquibancada para subir onde é ali a tribuna onde existia o jogo, né? O Pérez era o presidente do Santos na época, notívago, né? Você só conseguia falar com ele de madrugada. Gente muito boa. E aí, quando ganhou, esse cara veio correndo, passou por debaixo das cordas lá e do segurança, e ele me abraçou, ele me beijou e tiraram a foto. E aí botaram lá no jornal, lá na capa e tal, enfim, ficou famoso. Mas a gente falar isso, acho que o fato de eu conviver com muitas pessoas me deu essa condição de poder enxergar nessas personalidades aquilo que de fato elas têm de bom, além daquela magia que muitas vezes a pessoa fica embebida ali, entorpecida e não consegue enxergar. O Hulk tem isso, né? O Ronaldinho Gaúcho tem isso. Se for ficar citando aqui, né? Tem muitos, né? Tem um cara fantástico, eu adoro, meu amigo, convive na minha casa e tal, que é o Patrick, é um jogador que é um lateral direito que jogou no Atlético. Ele tem um filho, o Dominique, que teve um probleminha na perna, ele tem uma perna mecânica e tal, mas é um cara assim, todo mundo no meio do futebol que conhece o Patrick, né? Ele é conhecido como Patricão da Massa, lá em Minas ele é muito conhecido, é um cara muito bacana, e assim, e eu fico... Quando eu entrei no Atlético, vou te contar uma coisa que é super interessante. Eu senti falta daquilo que eu mais tinha de orgulho no clube. Dos ídolos do passado. Não tinha nenhum. Não tinha nenhum. Eu falei, gente, o clube desse, se não tiver o cheiro dos ídolos do passado, né? Quem não tem história não tem nada, né? E eu convidei o Reinaldo, que é um meu grande amigo, né? O Rei, né? Vou falar para ele assistir depois aqui um podcast e falar, Reis, aqui ó, estou aqui, depois ele toma uma brama junto aí. E quando eu estiver em São Paulo, seria uma honra poder recebê-lo. O Rei é uma resenha maravilhosa, as histórias dele, sabe? Um cara que também já teve os seus problemas aí no passado e que conseguiu vencê-los e hoje está no Atlético. Ele é o maior ídolo do Atlético. Cara, na minha opinião, o Atlético teria ali o Reinaldo, e para mim né? Eu ia para ver o Reinaldo jogar, quando eu era criança. Né? Eu tinha o Atlético e o Reinaldo. Se o Reinaldo não jogasse, era diferente. Não era a mesma coisa. Né? O Hulk e o Ronaldinho. Eu acho que esses caras aí, a gente pode colocar isso aí. Mas aí, se você for ficar citando, cara, tanta gente aí, Cerezo, pelo amor de Deus, Éder. Eu trouxe o Éder de volta. O Éder estava lá, morando lá, estava parado. Falei, Éder, vem para cá. Ele está até hoje lá, desde que eu entrei no Atlético. O Reinaldo está até hoje no Atlético, desde que eu entrei, desde 2018. Nunca mais saiu, continua até hoje lá. O Éder até hoje está lá no Atlético. Me lembro de uma vez, eu fui num jogo na Argentina. O argentino é um apaixonado, né, pelo futebol. Muito. Eu diria que até pela história do futebol, talvez mais do que o brasileiro. Eles são, né? Nós fomos jogar numa cidade, acho que Santa Fé, acho que era... Santa Fé. E aí, antes do jogo, eu fiquei ali com o Éder, caminhando, né? O Éder já de cabeça branca, já, né? Porque o Éder
Era danado, né? O Éder da seleção brasileira era Monique Evans, Magda Kotroff, Xuxa, aquilo, essas Enjoava, né? todas na listinha dele lá, ele era danado. E o Éder, então, andando comigo lá e tal, eu falei, seus tempos já era e tal, não tinha nada. Daí a pouco o pessoal começa, olha o Éder ali e tal, aquele tumulto. Ele chegou lá aqui bancada, uma torcida argentina, né, nós íamos jogar contra o time lá deles, local, e vieram tirando foto e tal. Foi um tumulto que teve que chamar até segurança para poder tirar o Éder, né? Que loucura. E além deles, eu coloquei o Marques, trabalhou comigo lá, o Galo, que também passou pelo Atlético lá, também foi campeão do Atlético, Flores Santos, um cara bacana demais também. E outros tantos ali que trabalharam comigo. Eu levei para o Atlético o cheiro do futebol, né, do passado de glórias, daquele que eu vivi e sonhei, né? Porque, Edson, depois que você entra dentro do futebol, na condição de cartola, tudo muda. Não é mais a mesma E o que coisa. mudou? Cara, aquela magia que você, né? Aquela coisa do jogador que beija o escudo, né? E a torcida, cara, beija o escudo, ama o clube e tal. Na hora que ele passa na porta do vestiário, ele pega às vezes a camisa, não estou falando que são todos, alguns, né? Esqueci de citar aqui também o Tardelli, que é outro cara espetacular também, eu tive com ele agora domingo. Então, assim, o cara pega, entra dentro do vestiário, cara, e tira a camisa, joga assim e fala, presidente, tem 3 bichos atrasados aí, mais uma aí, eu nem entro em campo. Cara, você acabou de ir na frente da torcida organizada, beijar o clube, de gritar o seu nome. Entendeu? É isso, né? Então, não tem amor assim, né? São alguns que tem, né? Então, o Hulk tem, o Rei tem, né? O Tardelli tem. Você vê que tem alguns jogadores que eles chegam jogador e saem torcedor. Esses caras existem, né? Agora tem alguns que não adianta. O cara vai ali, vai só para receber o dinheiro dele, se não estiver pagando, não joga. Né? Vampeta tem uma frase que fala, eles fingem que pagam e a gente finge que joga. Né? É isso, tem muito disso, né, no futebol. Sim, e aí você começa a perder o encanto. Né? Além disso, tem as questões, né, do dia a dia, da própria CBF, né, e da arbitragem, que você começa a olhar e fala, pô, peraí, esse cara aqui apita de um jeito que ele fala com o meu jogador de um jeito e fala com o jogador do outro time de outro. Isso dá então, para perceber assim, no futebol. E é isso? O que está acontecendo aqui? Né? E ali dentro da CBF também, às vezes, eu tive sorte, porque quando eu era presidente, o presidente da CBF era o Rogério Caboclo, que é um cara espetacular, São Paulino, né, de família tradicional aqui de São Paulo, foi injustamente acusado e atacado aí por conta de questões políticas, né? Ali na CBF a política é pesada. Até no discurso agora de posse do presidente foi reembolsado, né? Ele falou, né, dessas intrigas ali. O jogo é bem bruto ali, né? Mas também porque os salários ali são bem altos, né? Então os interesses financeiros ali são altos, né? Mas então quando você vê essa parte do futebol que o torcedor não enxerga, aí você meio que perde um pouco do encanto, né? Exato. Mas a paixão, ela permanece ali, né? E depois que eu saí do Atlético, né? Um pouco traumatizado, a minha família também quis pouco... Foi uma opção sua não fazer uma segunda gestão? Isso eu queria muito te fazer essa pergunta. Ou foi alguma promessa de campanha? Não vou, eu vou fazer só um mandato e eu não faço uma segunda... Ou foi uma questão política, uma decisão? Que eu falei para você que eu precisei procurar o Rubens Menin para poder ver se ele ajudava o Atlético? Então a história foi assim, eu cheguei lá na sala dele, falei, Rubens, eu acho que o Atlético vai inaugurar, porque eu pensei no caminho, dirigindo até a MRV, da sede até a MRV, dá 15 minutos. O que eu vou dizer para o Rubens Menin, um empresário que na hora que ele quer, ele pega no telefone e fala com o presidente da República, qualquer governador, com qualquer pessoa, um cara grande, né? Um cara importante, um cara... E eu lá, bem, né? Lá em Minas o pessoal costuma dizer que o presidente do Atlético às vezes é até mais importante que o governador do estado. Mas não era era o cargo, né, em si. Uma vez eu ganhei a medalha da Inconfidência, grande, eu tenho ela lá, né? Você tem a medalha, a grande medalha da Inconfidência? Eu não. O presidente do Atlético da época, que por acaso era eu, então eu recebi. Então, mas então eu cheguei e falei,
coisa pra falar pra um homem desse. Aí peguei e falei lá, cheguei pra ele, Rubens, até vai inaugurar a Arena MRV na Série B. Aí ele falou, não pode, que isso, é a Arena MRV na Série B. Aí puxei lá um relatório que eu tinha, né, feito, a auditoria, entreguei para ele, falei, tá aí, a situação do Atlético é essa, não faço mágica, eu sou advogado, não sou milionário, né? O Ricardo Guimarães, quando foi presidente do Atlético, né, que esse né, dono, um dos donos, né, do Banco BMG, da família que é dona, né, ele botou muito dinheiro lá no Atlético e mesmo assim aí o clube ficou devendo. E é um saco sem fundo, né? Porque você tem uma pressão muito grande da torcida e da imprensa para montar time, né? E ao mesmo tempo, quando você monta time, mas se o time não der certo, mas olha aqui a gestão. Tudo é a culpa do presidente. Entendeu? E sempre o presidente. Então é muito complicado. Eu tenho que fazer a gestão, em primeiro lugar. E que eu acreditava muito que um trabalho bem feito na base da estrutura organizacional do clube, na governança, poderia gerar bons frutos, como de fato gerou. Aí eu simplesmente parei lá e falei para ele, Rubens, o Atlético precisa de 500 milhões de reais. Aí ele olhou para mim assim, ele nem piscou. Lançou a cabeça, vou dar uma olhada nessa auditoria aí. Aí, passado 2 semanas, ele me chama lá, vem cá, dá uma sentada aqui. Aí, quando eu cheguei, já estava ele, o Rafael, o filho dele, que é o presidente da MRV, o Ricardo Guimarães e o Renato Salvador, que representa uma família muito tradicional lá de Minas também, né? A família Salvador, lá do Hospital Mater Dei, né? Um pessoal muito bacana, né? Doutor Cé Salvador. Nos meus momentos de maior dificuldade no Atlético, o doutor Salvador deve ter 93 anos de idade, mais ou menos, né? Se estiver falando, ele vai ficar bravo comigo, mas eu acho que, vou falar 90, mas eu sei que tem mais. Ele me ligava, um domingo, assim, às vezes, de um jogo, tal, ele me ligava para me dar uma força. Impressionante a sensibilidade desse homem, né? Ele construiu uma rede hospitalar lá que é a maior de Minas, né, gigantesca, e hoje eles estão aí já em outras capitais. E aí, o Rubens chegou e falou, olha, Sérgio, vamos fazer um pacto, eu quero que você fique aqui 6 anos no Atlético, né, e eu não abro mão disso, e nós vamos ajudar, mas eu quero que seja assim, assado, o Rafael participando aqui da parte financeira, o Ricardo, eu também, nós vamos construir o Atlético aqui, né, eles eram chamados 4 R's, né, Rubens, Ricardo, Rafael e Renato, né, e eu, lá como presidente de futebol, o Alexandre Matos era o meu diretor de futebol. Eu não falei isso, né? Eu levei o Alexandre Matos para ser meu diretor de futebol depois de um tempo em que ele saiu aqui do Palmeiras e com ele e mais um treinador que muita gente acha polêmico, mas eu teria aqui umas 3 horas para falar só dele, que é o Sampaoli, né? Que foi para lá. E foi, sim, com absoluta certeza, um dos grandes responsáveis pela montagem daquele elenco, que só não ganhou em 2020 o Campeonato Brasileiro porque o Sampaoli, com a equipe dele, deram participar lá de um aniversário lá de um assessor deles, pegaram o Covid, passaram o Covid para o time todo titular e nós ficamos umas 4 rodadas jogando só com reserva. No final do campeonato nós ficamos em 3º lugar por conta de 3 pontos. Com certeza absoluta, nós teríamos sido campeão já em 2020, que na verdade terminou em 2021 por conta da pandemia. Sim, teve essa paralisação. E esse mesmo time, né, que foi todo ele praticamente feito em 2020, né, ganhou naquele ano 2021 o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, só não continuou e foi para a final da Libertadores por uma questão de critério de gols. O Hulk perdeu um pênalti aqui contra o Palmeiras, e aí o jogo ficou 0-0 e lá o jogo ficou 1-1. E aí tinha esse critério, hoje não existe mais na Libertadores, quando tem empate, independentemente de gol dentro ou fora, é pênalti, prorrogação em pênalti, enfim. Depois fomos para a Supercopa do Brasil contra o Flamengo, ganhamos também, foi aquela famosa, teve 10 pênaltis para cada lado e nós acabamos ganhando. E de lá para cá o Atlético ganhou todos os campeonatos estaduais, desde 2020, começou comigo o primeiro, né, e acabamos de ganhar o 6º seguido agora. Chegamos aí na final da Copa do Brasil mais outras 2 vezes, inclusive essa última, na final da Libertadores, né? O time não rendeu aquilo que a gente esperava ali contra o Botafogo, mesmo sem um jogador e tal, mas
O importante é que você está sempre ali em evidência. E se você falar hoje, né, uma coisa que você não falaria há algum tempo atrás, né, em qualquer campeonato de futebol no Brasil ou da América do Sul, né, com absoluta certeza o Atlético é um dos fortes candidatos a ser o vencedor, a ser o campeão. Então, isso é uma transformação muito grande para um clube que chegou a ficar 50 anos sem ganhar um campeonato brasileiro. Né? Então, acho que esse meu mandato foi um divisor de águas que não foi só mérito meu, né? Foi mérito de muitas pessoas que eu já citei aqui e outras tantas que talvez eu não tenha citado aqui, mas que pensaram no clube e não em si mesmo, né? Daquilo que eu falei para você, exatamente, que muitas vezes ocorrem em outros clubes e essas brigas políticas que de forma absurda, né, fazem que você conclua que existem dirigentes ou ex-dirigentes que, quando não estão no poder, torcem contra o clube pelo simples fato de que, se o outro ganhar, ele vai enxergar não o clube como campeão, mas aquela pessoa que é o seu rival político se dando bem. Né? Então isso é o absurdo do absurdo. Você deu uma aula sobre isso hoje, porque quando você fala da vaidade, né, que o cara não vai estar preocupado com a vaidade, do que vão falar dele, encher a bola, isso é um narcisismo terrível, né? Realmente é uma pessoa que não ama o clube de maneira nenhuma. A Bandeira de Melo no Flamengo é um exemplo, né, que eu poderia dizer para você que também foi muito parecido com o que eu fiz ali no Atlético. Ele talvez tenha tido assim. Ele iniciou esse processo, o Flamengo de hoje começou lá. Né? Um clube como o Corinthians, né, que tem uma torcida muito similar à do Flamengo, né, porque o potencial está ali, na torcida. O clube vai vender a camisa quantas ele vende. Exato. Aliás, posso contar uma história aqui muito interessante de camisa? Também é um fato muito interessante. Pandemia foi ali pro dia 20 e pouco de março, né? Que foi por ali. Foi dia 17 de março de 2020. Isso, 2020, exato. Que era o meu último ano de mandato. Exato. E foi no ano que nós montamos esse time do Atlético, foi ali. Né? Então, administrando ali essa situação toda, e o São Paulo ligava às 6 horas da manhã, o apelido dele é Zurdo. Aí ele liga às 6 horas da manhã, cadê os jogadores? Vem pra PT? Eu falei, ainda bem que você tá bom de memória, São Paulo, que quem te prometeu foi o Rubens, não fui eu não, liga pra ele. Aí eu dava o telefone pra ele, aí o Rubens ligava e falou, pô, você passou o meu telefone pro São Paulo? Eu falei, uai, Rubens, quem fez a promessa pra ele foi eu ou você? Você tá em casa, fazendo nada, tá aí na pandemia, atende o São Paulo aí, ué. Então, eu fiz duas coisas interessantes na pandemia, né? Todo mundo trancado em casa, né? Às vezes as pessoas esquecem, né? Já passou um tempo e aquilo vai ficando, né? Sim. A gente parece que não, cara, mas foi muito deprimente, né? Aquele período ali, todo mundo ali trancafiado. Eu morava numa cobertura, no 29º andar, num prédio lá no Sanduichinho, muito bacana. Eu falei, cara, vou morrer aqui. Sabe aquele negócio que você fala assim, bom, cheguei aqui, o apartamento era o mais alto do bairro, nenhum outro ia ser construído mais alto que ele ali, que não podia mais. Você podia andar até sem roupa lá, porque não tinha problema. Sim. Mas ao mesmo tempo eu estava no 29º andar, na pandemia, como é que eu ia fazer para ir para a rua? E descer o elevador, ou subir de escada, encontrar alguém, aquela coisa toda. Eu tinha uma casa alugada num condomínio lá próximo, né, que aliás eu acabei me mudando para lá, construí uma casa e hoje eu moro lá. E aí a mulher falou, nós vamos para lá, ela chorou, tá, pô, mas vamos sair daqui, vamos lá para aquela casa, uma casa alugada, uns móveis mais simplesinhos, aquela coisinha. Bom, vamos para lá. Né? Eu vi o céu, eu caminhava, né? Você viu uma pessoa lá no fim da rua, você virava esquina, não é assim? Né? Aquela coisa que você pegava assim, as coisas do supermercado, né, e tal. Né? Lavava ali, né? Aquela coisa, álcool, nossa, que aí. Você para para pensar, né, como que era. E na televisão, a Itália ali, muito pesado, né? As criancinhas que foram para a escola, que pegavam e iam para casa e passavam para os avós que morriam. Aquela tristeza, aqueles caminhões frigoríficos nos hospitais lá nos Estados Unidos, Aí uma hora eu falei, cara, não vou ficar assistindo mais isso aqui não. Me deu uma paura assim, falei, não vou ficar mais assistindo jornal e
desse negócio de Sobe televisão e tal. notícia ruim. E tal. Aí toda noite eu ia lá para fora, né? Adoro, até hoje faço isso demais. Faço uma fogueirinha, ficava ali sentado ali. Aí às vezes eu ficava no telefone com alguém, né? Ou ficava ali tomando um vinho, conversando com a minha esposa, com a minha filha, batendo papo, contando história para ela, né? Eu tenho uma do meu segundo casamento mais novinha, que ficava ali comigo né, todos os dias, e isso me ajudou muito também a passar pela pandemia, né? Que é a alegria, né, da casa ali. Claro. E aí, preocupadíssimo, porque eu tinha 700 funcionários no clube, além dos jogadores. Os jogadores, de um modo geral, são bem-sucedidos, né? Tem dinheiro, tinham dinheiro na conta ali, aplicações e tal. Era um período incerto, ninguém sabia quanto tempo aquilo ia demorar e tal, mas com certeza todos eles tinham dinheiro para aguentar ali um estoque durante um bom tempo sem receber, inclusive, né? Por quê? Você não tinha. A Globo parou de pagar o patrocínio da televisão, porque não estava tendo jogo, ela também precisava. Não tem jogo, não tem dinheiro. Patrocinador, idem. Você não tinha mercado de venda e de compra de jogador. E tudo muito incerto. A lojinha fechada. Não tinha bilheteria. Então o clube não tinha renda. Mas tinha despesa. Você tinha uma folha de 700 funcionários. Quase todos, 95% da folha, ganhavam menos de 3 mil reais. E são pessoas que, no final do mês, tem que ter o dinheiro ali contado para comprar ali a comida, pagar o aluguel, a água, a luz. Como é que as pessoas iam sobreviver? Não é? Isso me deixava também muito preocupado. E aí, eu tenho um grande amigo meu, graças a Deus, ele voltou, ele tinha feito uma mudança, tiraram ele da diretoria de comunicação do clube, o Domênico Belli, que agora ele voltou a ser diretor de futebol de comunicação de novo, a torcida gosta muito dele, é um cara fantástico, meu amigo. Eu ligava muito para ele, para bater papo, falei, Domênico, tive uma ideia. Aí ele, ai. De vez em quando essas ideias suas assim me dão até medo. Eu falei, cara, olha só, a camisa do Atlético, né? É isso aí, ela é preta e branca. E você lança a camisa, sempre tem aquele torcedor, mas a lista ficou grossa demais, mas a lista tá fina, essa manga, o escudo tá meio fora dos quadros, cara, é verdade. Imagina, são 117 anos hoje, parabéns ao Clube Atlético Mineiro, né? De tantas glórias. 117 anos de camisa preta e branca. Varia, de vez em quando faz uma cinza, agora pode, né? Uma cinza, assim, uma amarela e tal. Mas ela a principal é preta e branca. Tem muito o que fazer, né? E eu falei, Domênico, nossa, o torcedor do Atlético é chato demais, Domênico, pelo amor de Deus. Sabe o que eu tive uma ideia aqui? O que é? Cara, tá todo mundo em casa. Ninguém tá fazendo nada. Foram duas coisas que eu fiz. Essa e depois você lembra de uma segunda aí, que essa outra é mais simples. Falei, cara, eu tô em casa, não tem que fazer nada, vamos fazer um concurso. Dessa vez, eu não vou levar o xingamento de ter feito a camisa ou escolhido a camisa que o torcedor quer. Que sacada. E aí nós fizemos e todo mundo... Cara, aí chegou do desenhozinho do menino de 5 anos, na folha de caderno, no papel de pão, na contracapa do sabão em pó, sabe, do papelão até aquelas coisas bem elaboradas, feito por cara que é designer mesmo e tal, chegou de tudo. Mas uma velocidade tal que eu tive que parar em, não sei se 1.700, uma coisa assim, falei, para. Aí nós contratamos uma empresa de marketing na época, né, o Reginaldo, da End to End, cara lá mesmo, no home, trabalhando e tal, falei, não, presidente, não, esse negócio não vou rodar, quantas camisas vai vender? 5 mil, umas 10 mil, pô, quando se vender isso tudo aí, já dá para ajudar, né? Uma grana, né, e tal. Mas que camisa? Eu liguei pro dono da fábrica de camisa. Não sei se você sabe, no Brasil, na verdade, não tem uma fábrica da Adidas ou da Nike. Eles só cedem a marca e existem as empresas que fazem as camisas aqui com a autorização, cumprem lá aquelas regras de design que o fabricante lá manda e ele faz. Esse cara, um cara bacana demais, lá do sul de Minas, liguei para ele. Ele falou, a fábrica está fechada, não tem perspectiva nenhuma. Quando abrir, eu tenho condição de fazer as camisas que eu sei vender, mas agora você vai vender vento. Eu falei, exatamente isso aí, vou vender sonho.
eu vou vender a expectativa, eu vou vender a paixão, eu vou vender o amor ao clube, eu vou vender a necessidade que o clube está passando para o torcedor, que mesmo diante das dificuldades que cada um está passando, né, que a incerteza era geral, do mais pobre ao mais rico, tem em relação a essa instituição secular. E foram... bom, aí nas redes sociais, né, começamos a crescer as redes sociais, e aí eu fiz o seguinte, nós tínhamos 17 mil sócios torcedores pagando ali, Meu Deus. né, ajudando e tal. Sim. Falei, é o seguinte, paixão é paixão. Quem se associar e passar a pagar também mensalidade como sócio torcedor, vai pagar com um desconto de X. Interessante, não me lembro bem quanto era, mas de X. Né? E nós só vamos entregar as camisas quando puder fabricar. Eu não posso prometer a entrega da camisa agora, eu só vou prometer uma coisa. É um número limitado, e eu vou dar um nome. Vai se chamar Manto da Massa, que a torcida do Atlético é conhecida como Massa. Sim. Né? A Massa do Galo. E aí nós vendemos... e aí foi feito o concurso nas redes sociais, caiu de 1.500, enfim, para 750, para 113, né, que 13 é Galo no jogo do bicho, né, de 113 para 13, e de 13 para uma que foi a vencedora. Né? O Flávio, que é um designer, um cara fantástico, fez uma camisa maravilhosa, e essa camisa foram vendidas 100 mil camisas em uma semana, rendendo 22 milhões de reais. Uau, metade da renda eu comprei ambulâncias, respiradores e cestas básicas, e a outra metade foi o suficiente para pagar todos os 95% dos funcionários do Atlético. Nenhum funcionário do Atlético ficou sem receber. Eu fiz durante esse período, mais no fim da pandemia, Sim. já dentro daquela gestão eu tive que fazer também uma redução de quadros, mas nunca deixei de pagar o salário dos nossos funcionários. Todos receberam durante a pandemia por conta desse ponto específico que nós fizemos. Depois disso, o Atlético fez o Manto da Massa 2, depois no outro ano 3, e até hoje ele faz e fatura toda vez alguma coisa em torno de entre 20 a 30 milhões de reais, que vende sempre, porque passou a ser uma camisa colecionável, né? Uma coisa que não é a camisa de jogo especificamente, é sempre uma camisa comemorativa. Sensacional isso. E a outra coisa que eu falei para você que eu fiz, que foi o Galo em casa. Tava todo mundo dentro de casa, o jornalista me ligava todo dia e falava, e aí, presidente? Eu falei, e aí o quê, cara? Eu tô do mesmo jeito aqui, não mudou nada. Eu falei, mas me dá alguma coisa, eu tô sem pauta. Aí nós fizemos um programa, todo dia tinha o Galo em casa, era um programa que era de 4 a 5, e aí a gente fazia entrevista com ex-jogadores, entrevista comigo mesmo, falando do que estava acontecendo, nós estávamos conversando na CBF, quais eram as perspectivas, aí o Rubens Menin falava da construção do estádio, aí a gente ia atrás do Reinaldo, do Éder, e aí o médico, categoria de base, fizemos 40 programas, e era uma forma que você tinha de levar o Atlético para o torcedor mesmo num período em que não tinha futebol. Exatamente. Né? Exatamente. E dando pauta para a imprensa, né? Então foi bem legal. Um período que, assim, eu acho que o ser humano é isso, né? A gente tem a gente não tem ideia da capacidade que a gente tem de sobrevivência. Exatamente. Né? E a gente... o carro de boi, né? Que é o apertado e que faz barulho, né? E efetivamente foi isso que aconteceu. Então, essa história é uma história que eu falo dela com muito orgulho, porque foi num momento difícil e que a gente encontrou uma saída muito bacana e ajudou ali as pessoas que estavam no nosso entorno ali, né? Fazendo o nosso... um pequeno papel, mas que eu acho que foi importante para muitas pessoas. Não, e um papel maravilhoso. E eu, antes da gente ir para o automobilismo, eu queria ouvir tanto do presidente, do ex-presidente do Atlético, como do torcedor. Nós falamos aqui de Reinaldo, Ronaldinho Gaúcho, Hulk hoje e também do Éder. Qual foi o legado que cada um desses jogadores deixaram para o clube? E o teu legado também como presidente? Assim, o
legado é aquele do torcedor do torcedor do Santos com relação, por exemplo, a Pelé, Clodoaldo e tantos outros. Quer dizer, ele transcende um legado específico de uma pessoa, né? Ele passa de gerações, né? Porque o meu filho tem 26 anos, ele conhece bem o Rei, porque o Rei ele mora pertinho da minha casa, ele vai lá em casa, enfim, a gente tem ele é uma figura espetacular. Esse você pode trazer aqui que você vai ver. Está convidadíssimo. O Rei, eu vou falar com ele. Eu vou trazer ele aqui. Eu te prometo. Vou trazer ele aqui. Você vai ver simpatia, gente boa, toma uma cervejinha, bate um papo, é alegre, feliz, sabe? Um cara genial como jogador, genial. O Zico falou que foi o maior jogador que ele, Zico, viu jogar. Né? Então, essa aí você pode... Quem estiver duvidando aí pode divulgar aí. Exato. O Zico dispensa comentário. Que foi um cracaço, né, o Zico. Né? Então, e eu vivi aqueles meus momentos mágicos como jovem, né? De João Leite, Reinaldo, Éder, Cerezo, Paulo Isidoro, Marcelo. Eram muitos craques. Né? O Atlético tinha Luizinho, né? O Atlético chegou a ter 5 jogadores da seleção brasileira. Né? Então, eu acho então, um time como esse muda uma geração de torcedores, você concorda? Então, isso aí, como o Cruzeiro, que lá atrás também teve lá, de ser Lopes, Tostão e tantos outros craques ali que jogaram naquela época lá e que fizeram com que a torcida do Cruzeiro crescesse. Porque a torcida do Cruzeiro era bem menor que a torcida do Atlético. Agora voltou a ser de novo, né? Bem menor. Mas a nossa sempre foi a maior de Minas, disparada, e eles acham que ainda podem competir, mas aí eu não posso deixar de tirar minha casquinha, ainda mais hoje, né? É um dia especial, com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Mas acho que é isso aí. O automobilismo na tua vida, vendo você criou uma ideia dentro da Stock Car, que você tem o BH Stock Car Festival. Quando veio esse convite, o aceitar também do convite tem a ver por ter um filho que é um piloto de uma categoria muito interessante, foi da Fórmula 1, hoje na Fórmula E. Eu gostaria muito de saber como surgiu isso e essa ideia de criar todo esse movimento e obviamente, hoje a principal etapa da Stock Car, que eu te falo que eu sempre achei que fosse Interlagos, mas de fato é a de vocês em BH. A Mônaco brasileira. eu que coloquei esse nome aí. Do lado da Lagoa da Pampulha, né? Nem jacaré consegue sobreviver naquela lagoa hoje em dia, de tão poluída que ela é, infelizmente, né? Mas enfim, que a gente reza para que um dia ela ainda possa voltar a ser o que um dia ela foi. A Pampulha já foi. Já teve campeonato de lancha, de esqui, né? Pessoas entravam na água lá, nadavam e tal, né? Infelizmente começaram a jogar os córregos lá dentro e tal, virou lá um... Enfim. A história do automobilismo, a minha história do automobilismo, eu acho que ela tem 2 partes. A primeira parte é aquela de todo brasileiro que da minha idade, que viu Emerson Fittipaldi ser campeão do mundo, que acompanhou o Nelson Piquet, que viu o Zé Carlos Passe, que viu o Chico Serra, que viu o Wilson Fittipaldi, que viu o Copesuca e que viu o Nelson Piquet. Né? Então, que viu a Ayrton Senna. Né? Então, assim, acho que todos esses pilotos espetaculares aí foram fundamentais para formar uma geração de apaixonados pelo automobilismo, mas como espectadores. Sim. Eu sempre vi o automobilismo como uma coisa muito distante. Acho que era como quando eu era torcedor lá de arquibancada do Atlético em relação a ser cartola no clube. Era uma coisa assim que eu nem imaginava. E o meu filho, ele desde pequeno, ele sempre foi um sujeito que gostou de carrinho, presente era carrinho de supermercado, aquele menino não sossegava, e carrinho pra cá, e eu querendo botar ele no futebol e tal. Como eu era já ligado no futebol, o Serginho nasceu em 98. Sim. E quando mais ou menos eu entrei no Atlético, então, eu tenho tudo para conseguir, né? Quem sabe esse menino fazer uma carreira aí, né? Enfim, eu arrimo.
Aí eu botei na escolinha do Tafarel. O Tafarel também é um cara bacana demais, é o Tafa. Aí o Tafarel tinha uma escolinha lá, tinha lá um ex-zagueiro do Atlético, o Tobias, que coordenava lá os meninos. Um dia eu cheguei lá na escolinha e falei, ei, Tobias, como é que tá o Serginho aí? Menino corre pra caramba, tem muita velocidade. É mesmo, corre muito, mas eu não tô vendo muito ele encostando na bola. Eu falei, essa é a parte que eu não queria te falar, mas a bola ainda não foi apresentada a ele, ou ele não quer se apresentar a ela. Ele só gosta de correr. Sim. Aí eu falei, pô, cara, foi. Aí teve um jogo do Atlético lá em Fortaleza, contra o Fortaleza. O Tite era o treinador do Atlético. E nós ficamos num hotel lá e tal. Dia lá, saí para tomar uma cerveja com o Rodrigo Lasmar, né? Grande médico do Atlético e da seleção brasileira, né? O Atlético sempre teve essa sorte, né? O doutor Neilo Lasmar, pai dele, foi médico da seleção brasileira durante, né, muitos anos, né? Principalmente na época do Tele Santana, e depois o Rodrigo Lasmar, que além de tudo é meu amigo pessoal, assim, um cara fantástico, meu médico, me operou um bocado de coisa. E ele chamou lá para ir tomar cerveja com o Domênico, que era então o diretor de comunicação do Atlético. E aí, na hora que eu ia sair, eu peguei o Anderson, o segurança, lá falou, Anderson, fica aqui com o Serginho, né? Tinha 6 anos, o Serginho tinha ido comigo naquela viagem. Eu já tinha. Eu não lembro se eu já estava separado da mãe dele ou não, que é minha grande amiga, né? Frequenta a minha casa com o marido dela, a gente tem uma relação excepcional. Isso é importante. Graças a Deus. Sempre assim, o maior legado que a gente pode ter na vida, né? O maior investimento que qualquer pessoa pode ter na vida, isso aí com absoluta certeza, são os filhos. Concordo. Né? Então, o meu maior investimento de vida foram neles. E aí, na hora que eu for sair, ele falou, pai, queria te falar um negócio. Eu falei, o que é, meu filho? Eu não gosto muito de futebol. Aí o Atlético não estava muito bem, e o Cruzeiro estava bem. Eu falei, pelo amor de Deus, será que vai acontecer aquilo que eu mais temo na vida, que é o cara chegar e falar que os colegas dele são cruzeirenses, que ele quer virar? Não, ele falou, não, pai, eu sou galo e tal, mas eu não gosto muito de futebol. Eu falei, não? Eu falei, mas você gosta de quê? Eu não, gosto de carro. Eu falei, carro? Pai, como é que esse cara chega lá na Fórmula 1? Ah, não tenho a menor ideia e tal. E a minha sócia tinha um namorado que andava de kart e eu sempre achei aquilo ali, falei, esse negócio meio de bobão, esses caras grandes andando nesses carrinhos aí e tal. Naquela época Sim. eu via assim, né? Claro que depois eu mudei. Mas era uma coisa muito esporte rico, sabe? Aquela coisa muito longe da gente. Bom, tinha um menino, filho de uma prima minha, que andava de kart, que teve lá em Belo Horizonte numa corrida, e ele foi assistir a corrida, eu acho que aquilo ficou na cabeça dele. Eu liguei para o Marcelo, né? Esse cara que era o namorado da minha sócia. Falei, Marcelo, leva lá pro Davi. Davi é o Lionel Richie cuspido escarrado. Se você olhar o Lionel Richie, é ele. Até hoje é a mesma coisa, só ficou com o carro com a cabeça branca, mas é a mesma coisa. A figura. E aí o Davi foi o primeiro professor, digamos assim, de kart do Serginho, né? Na primeira semana teve lá um ruído, porque ele era tão pequenininho que nem mesmo no menor kart que existia, ele não conseguia alcançar as pedaleiras. Aí tiveram que fazer esticar lá uma sobrepedaleira e arrumar um macacão lá também, todo cheio de bainha para dentro e tal. E aí ali ele começou, falei, esse negócio aqui, esses meninos não vêm da moda, né? Um dia é tênis, um dia é futebol, um dia é isso, um dia é aquilo. Esse negócio aqui vai durar aí um tempo, mas depois vai acabar, né? Bom, não acabou. Né? Ele podia ter feito um esporte mais barato, um surf, né? Um tênis, uma coisa assim, porque eu vou te falar, foi pesado. É difícil. Mas foram provações também, né? O Serginho mudou de kart, ganhou lá os Campeonatos Mineiros, depois começou a correr aqui com o Sabiá, que era uma equipe do Sabiá, onde o Massa correu também de kart. Sim. E aí começou também lá mais atrás, aí começou a tal, daí a pouco ele estava ganhando do menino que era tido como o Bambambam aí, e aí ele ganhou, o Serginho ganhou acho que 3 Copas do Brasil aqui, e aí ganhou o Sul-Americano, ganhou outros campeonatos aí e tal, e aí um cara chegou e falou, cara,
ou você vai ou racha, porque senão vai ficar aqui no kart, aqui, é isso aí, ou talvez o automobilismo nacional e tal. Eu sempre fui muito ousado, falei, cara, vamos lá. E aí conheci um cara lá de Belo Horizonte, o Rafael Sportelli, que era de uma empresa, a família dona de uma empresa chamada Etra, ele era muito ligado ao Nicholas Todd, filho do Jean Todd, amigo mesmo e tal, de ir nas corridas e tudo mais. E ele Que foi empresário do Massa, né? ele é amigo. Não, é o Nicolas, né? Isso, Sim, ele empresário do foi Massa, empresário do exatamente. Massa. É. E ele também, muito amigo do Massa, aquela coisa de Ferrari e tal. E eles montaram lá uma equipe, né? E aí eu falei, puxa, mas esse cara, será que não dava para tentar colocar o Serginho lá, para andar de kart lá fora e tal? Aí eu falei, puta, vamos lá dar uma chance para ele lá. Aí ele foi com a mãe dele lá na França e ele andou muito bem. Aí eles falaram, bem, porque assim, mais do que pagar lá, você não é só pagou, passou. Além de pagar, você tem que ser talentoso, então você não entra. Sim. E calma. E aí ele foi, começou a fazer os campeonatos lá de kart, foi onde a gente conheceu vários desses garotos que estão aqui hoje. Albon corria lá, Ticton, que era companheiro dele na Fórmula E, também foi piloto Williams, também de desenvolvimento. Lando Norris, que hoje está na McLaren. Charles Leclerc, que cansei de ficar indo e voltando com o Charles Leclerc no carro, porque eles eram da mesma equipe. Então o chefe da equipe falava, ô Sérgio, você pode levar o Charles também? E aí o Serginho e o Charles dormiam lá no mesmo quarto e tudo mais. O Verstappen já foi mais tarde, porque o Serginho, como foi piloto da academia Red Bull, então ele ia fazer o simulador com o Verstappen, então ele teve ali com ele também um convívio durante um bom tempo. George Russell também, do kart. Puxa vida, se for falar aqui, tem outros aqui que talvez eu esteja esquecendo. Alguns não foram para a Fórmula 1, mas são tão bons ou até melhores do que alguns que estão na Fórmula 1. Então, ou na Fórmula E, ou na Fórmula Indy, de fórmulas, basicamente são esses aí, né? A Fórmula 1, Fórmula E ou Fórmula Indy, ou estão em algum campeonato de turismo, tipo a WEC, né, que é o World Endurance Championship, que é de carros, de supercarros, né, supercarros, o Le Mans, o Serginho vai correr, inclusive, esse o Le Mans também, né, que é o European Le Mans Series. Que é fantástico, meu Deus do céu. São aqueles protótipos, né, exatamente, que fazem Le Mans. Além de Le Mans, eles fazem mais 6, além de Le Mans, eles fazem mais 6 corridas. Sim. A primeira é logo agora, no início de abril, que eu sei que, eu acho que é em Barcelona, a primeira corrida, né? Montmeló. Eu acho que é em Barcelona, né? Exato. Então, cara, assim, aí ele foi para lá pro kart ele foi para a Fórmula 3, na Fórmula 3 ele foi muito bem no primeiro ano dele, nós escolhemos uma boa equipe, uma equipe alemã, foi ali que eu descobri que no kart era cheio de esquema, certo. Os meninos que andavam, alguns, não todos, né? O Lando, por exemplo, andava muito bem no kart e andou muito bem no carro, mas tinha outros lá que eram campeoníssimos no kart, quando chegou no carro não andava a mesma coisa, e aí a gente começou a ver que aí a coisa começa a se igualar e o talento começa a falar mais alto. Aí ele foi muito bem no primeiro ano, foi para a academia Red Bull, o Dr. Helmut Marko, que ligou para a gente. Esse mesmo está aí até hoje, né? Ele tem um olho de vidro, não sei se você sabe, que é por conta de um detrito que saiu do carro do Emerson Fittipaldi. Não sabia. Ele era piloto também. Aí esse detrito foi no olho dele, igual aquela coisa que aconteceu com o Felipe Massa, né? Aconteceu com o Helmut Marko, só que no caso dele ele ficou cego do olho. Então aí ele parou e tal, mas foi por conta disso. Uma figura muito polêmica. Não, mas sempre muito correta conosco. Sempre muito correta com ele. Mora em Graz, né, na Áustria. Eu tive com ele lá algumas vezes, tratamento VIP, mas sempre ali e aqui, é aquela coisa bem... Né, o austríaco, nesse aspecto, é até pior do que o alemão. Né? Ele é mais um sujeito que é preto no branco com ele. Né? E a gente não tem absolutamente nada a reclamar, muito antes pelo contrário, sempre foi muito respeitoso com a gente, mas muito bravo. Terminava as corridas, se o Serginho não ia bem, ele descascava ele no telefone, dava 10 minutos, ele ligava de novo, já mais manso e tal, mas entregou, fica. Não entregou, obrigado, um abraço, prazer em te conhecer.
E o Serginho não foi bem no segundo ano dele, quando ele era piloto Red Bull, ele saiu do programa, a gente foi para a Fórmula 2, aí ele foi muito bem na Fórmula 2. Aí ele, no primeiro ano já, ele ganhou corrida na Holanda, mesmo numa equipe fraca, ganhou na Holanda, ganhou em Monza também. Depois, no outro ano, ele foi companheiro de equipe do Lando Norris na Carlin. O Lando foi para a McLaren e dentro da equipe já tinha um pessoal da McLaren. Foi quando ele foi convidado para ser piloto de desenvolvimento da McLaren. E depois ele foi companheiro do Latifi na Dams, que é uma equipe francesa. As pessoas acham que o Lawrence Stroll é o homem mais rico do Canadá, mas não é. É o pai do Latifi. Ele tem a Fundação Latifi. Ele é o dono daquele café Lavazza, dentre outras tantas coisas. Realmente, eu achei que fosse o pai do... E tirou o menino da Fórmula 1 para poder fazer uns cursos aí lá na Inglaterra para continuar o legado dele, né, de negócios e tudo mais. E aí, nesse meio tempo aí, cara, a gente conheceu muita gente, muita coisa. Quando chegou na época da pandemia, ele recebeu uma ligação do Jay Penske, filho do Roger Penske, né, que é dono da famosíssimo, família muito tradicional, né? É dono de Indianápolis, e convidando ele para ir para fazer um teste na Dragon, que era uma equipe fraca e tal, mas que, enfim, estava indo para ser profissional na Fórmula E. E aí ele aceitou esse convite, foi bem um treino lá no Marrocos, foi contratado. E ele passou a pandemia toda no Japão, praticamente, porque ele ia correr a Super Fórmula, que é um campeonato, esqueci da Super Fórmula também, de Fórmula, muito forte, tem lá no Japão. O Japão tem vários autódromos maravilhosos, não é só Suzuka. A minha visão sempre foi Suzuka. Tem vários, eles têm uns 20 autódromos lá, maravilhosos. O campeonato lá de turismo e de Fórmula lá é muito forte. E aí, ali nós já tínhamos feito e para chegar até lá, sabe, Edson, a gente precisou de dinheiro, e eu sou um advogado, um profissional liberal, né, não nasci, né, não sou filho de milionário, nem herdei, né, nada, e foi tudo com muita luta. É óbvio que eu botei dinheiro meu, pessoal, que eu ganhei na minha vida, né? Tive uma carreira que eu diria bem sucedida como advogado, mas que também não me dá o direito de sair rasgando dinheiro. Um campeonato de Fórmula 2 hoje ele custa a bagatela de 2.400.000 euros. Multiplica isso aí pelo nosso dinheiro, você vai ver que é dinheiro para, né? Falar assim, vamos aposentar uma temporada. Uma temporada e um piloto. Um piloto. Uau. Por piloto. É isso aí, na Fórmula 2. Nós temos 3. Você multiplica por 3, fora o que nós gastamos com Fórmula 3, claro, fora o que tinha de kart. Então, se você for fazer a conta, não fecha, né? Mas nós tivemos algumas coisas que foram nesse período. O Serginho foi um piloto mais novo a ter andado no kart de Fórmula 1, aos 16 anos ele andou no carro que o Vettel ganhou o Campeonato Mundial, inclusive aqui em Interlagos, né, com aquele carro de 2012. E também ele fez um teste pela Toro Rosso, um teste oficial de Fórmula 1 em Silverstone. Ele tinha, acho que 17 para 18 anos. Eu não sei agora com o Bortoleto eu acho que tem números mais novos, ele é bem novinho, né? Exato. O Bortoleto é Bortoleto para os outros, para nós ele é Bibi. O apelido dele é Bibi, né? Então, eu já estou chegando a Stock Car por conta disso. E aí, bom, o Sérgio está hoje, ele continuou na Fórmula E por mais 4 anos, depois ele foi para a NIO, que é uma outra equipe também chinesa, uma equipe mais de fundo de grid, e aí os empresários do Serginho, né, o Julian, que foi empresário do Senna, e o filho dele, o Jacob, eles entenderam que era melhor dar um passo para trás, ficar com o piloto de desenvolvimento da Nissan, que é o que ele é hoje, para poder ter uma oportunidade de estar sentado no banco de um carro com motor Nissan, né? Tem a Nissan e tem a McLaren na Fórmula E, todos os dois com motor Nissan. Então, assim, a gente acredita que o ano que vem o Sérgio vai estar num desses assentos aí, se Deus quiser, e ele vai fazer a Europa Alemã, que aí ele foi convidado para correr por uma equipe lá, Nielsen, para correr esse campeonato, enfim. Mas ele já é independente financeiramente há muito tempo, porque os salários, quando começam a ser pagos, eles compensam todo o investimento que foi feito. Não sei se ainda pagou, não, a gente ainda está meio no débito, mas que já veio muita coisa aí, veio. E aí, nesse meio tempo, né, e já
terminando um pouco essa parte do automobilismo, a gente, em 2020, tinha feito uma captação muito grande de recursos para ele correr pela Lei de Incentivo ao Esporte no Campeonato de Superfórmula no Japão. E aí ele, veio, nós conversando, falei, filho, nós não podemos usar esse dinheiro, porque o dinheiro da Lei de Incentivo ao Esporte, ele é o objetivo ajudar o atleta em formação. Às vezes ele é mal utilizado, mas em tese, pelo menos em tese, ele deve ser utilizado para o atleta em formação. E nós não podemos usar esse dinheiro. E tinha aí quase 2 milhões captados. Aí eu peguei a minha pastinha, lustrei meu sapato e fui bater lá em Brasília para poder ver se eu conseguia tocar uma ideia que o Serginho teve, que era de fazer um negócio. Ele falou, pai, quem sabe a gente não faz aquilo que a gente já viu o Hamilton falar, o Massa e outros tantos. O automobilismo não dá oportunidade para quem não tem condição financeira. E ainda que não seja para formar um piloto profissional, quem sabe a gente pode proporcionar ali algo mais do que só o automobilismo, formar pessoas. Exatamente. Eu fui lá para Brasília, era já no governo Bolsonaro, né? Claro, foi recebido por um general reformado. E eu fui militar, né, durante uns 7, 8 anos da minha vida, né? Eu fiz NPOR, CPOR. Paraquedismo. Servi na Brigada Paraquedista, depois eu fiquei lá em Belo Horizonte no 12, fiz todos os cursos, até o de guia de montanha, que é um mais doido ainda do que o de paraquedismo, né? Os caras conhecem o Dedo de Deus ali em Teresópolis? É assim, ó. Não tive. Entre Petrópolis e Teresópolis tem um pico que chama Dedo de Deus. Eu já estive lá tem uma urna. Quem vai lá consegue. Você vai lá, escreve seu nomezinho lá e depois aquilo vai para um museu que fica lá no Museu da Serra dos Órgãos, ali em Teresópolis, né? Então tá lá. Em 1988 eu tive lá. Eu já ouvi falar, mas eu infelizmente. A descida são 6 rapés gigantes. É um negócio surreal. E a escalada artificial. Ela toda ela costurada mesmo, com pistão e tal. É um negócio bem. Uma hora dessa de fazer. Onde fala sobre isso. Mas, então, ele teve essa ideia de nós montarmos um instituto, que era um instituto que a gente usava para captar recursos para ele poder seguir na carreira do automobilismo. E aí nós mudamos o instituto para ser um instituto com um intuito 100% social. Perfeito. E aí o que é o instituto hoje? Com esse dinheiro a gente escolhe 40 crianças todo ano, né, com 2 características. Uma, vulnerabilidade social. Segundo, com excelente desempenho escolar. Fantástico. Incentivo sempre tem que ser esse. O cartódromo de Belo Horizonte fica numa cidade vizinha chamada Vespasiano. Então, nós fizemos uma parceria com a prefeitura de Vespasiano. E aí, a partir do momento que nós fizemos isso lá, a cidade de Vespasiano passou a ser a cidade com o menor índice de ausência em sala de aula do estado de Minas Gerais. Porque as crianças todas ficaram loucas porque queriam participar desse programa. Que demais. E aí são 20 meninos e 20 meninas todo ano. A gente arrecada e gasta ali alguma coisa de 1,5 milhão, entre 1 e 1,5, dependendo. Mas assim, os uniformes, toda a parte de sapatilha, capacete, os karts, e aí tem assistência psicológica e uma série de outras atividades que as crianças fazem por 2 vezes, 3 vezes por semana, e durante um ano. Né? Durante esse período aí, a gente acho que conseguiu transformar a vida de muita gente. Eu imagino. Porque a gente consegue passar para eles uma visão. E qual que é a idade, Sérgio? De que idade? De 10 a 14 anos. São 2 turmas, né? Uma de 10 a 12 e a outra de 13 a 14. A gente tem aí algum material que quem quiser acessar, né? O Instituto, fantástico, isso é importante. Instituto Sérgio Sete Câmara. O template, tudo isso. Mas tem nosso Instagram, né? Instituto Sérgio Sete Câmara, tem várias matérias. A Globo já fez matéria no Esporte Espetacular Nacional lá com o Luciano Burti. Tem matérias da Record, tem matérias da Band, tem matérias da própria FIA, que foi um dos maiores orgulhos nossos, que passaram no telão em Mônaco durante uma etapa da Fórmula E e durante uma etapa da Fórmula 1, né, mostrando esse trabalho que a gente faz, né? E
E então, assim, vários pilotos assim, reconhecem esse trabalho, né, do Serginho, que é muito legal, que não visa formar um piloto, pode até acontecer, mas é muito mais de dar a oportunidade àquelas crianças que não podiam nem, que passavam na porta, mas sabiam que não podiam nem pisar ali no estacionamento, porque não tinha condição, né? Então a gente dá a ela essa condição do sonho e através do sonho também de mostrar a realidade, poder acompanhar de mais de perto a vida de cada uma delas, indo lá, tendo um trabalho de assistência social em conjunto com a prefeitura de Vespasiano, né? Então, a prefeita lá, que agora já deixou lá, a Ilse, mas foi muito bacana, o prefeito atual também tem nos ajudado. Cara, esse é um projeto que a gente até pensa muito em tentar espalhar ele aí por outras cidades, sabe? Por favor, faça aqui. Dá muito trabalho, né? Então a gente está procurando voluntários que queiram, né? Quem sabe abrir umas franquias, assim, entre aspas, né? De a gente ensinar, passar um know-how, né? Claro. E outras pessoas que têm condição poder desenvolver isso daí. Porque, sem sombra de dúvida, você transforma a vida dessas crianças e elas sabem muito bem que aquilo é uma coisa temporária, mas que ao mesmo tempo é eterna, né? Então, eu acho que esse que é o legado que o Instituto deixa na vida dessas crianças aí. Algumas delas, inclusive, têm ido para cursos de formação. Eu tenho uma reunião agora dia 1º com o presidente da FEComércio lá, para ver se a gente consegue fazer uma parceria com o Sesc e Senac também. E é isso, cara. Acho que já falei bastante aqui, né? Falou bem. Quem caminhou ouvindo o nosso podcast já desligou. Isso é fantástico. Esse cara fala muito. Mas aí que me desperta a curiosidade, claro, você com um filho numa grande competição de Fórmula, que é uma das maiores, eu acho que ali é a tríplice coroa, né? Então a gente fala da Fórmula 1, a Indy, hoje a Fórmula E. E a Stock Car, como ela entrou na tua vida? Onde veio esse convite? Como isso aconteceu? Falei tanto que acabei esquecendo. Então, o Lincoln, que é o Lincoln Silva, pai do Bortoleto, nosso querido Bibi, né? É o dono da Vicar. Ele me contou que uma vez juntou, acho que 3 amigos, eles iam comprar a Vicar, que é a empresa que detém os direitos da Stock Car e outras categorias, a HB20, a TCR, Stock Light, enfim. E ele, na hora de ir lá comprar, acertou com o cara o preço e tal. Quando voltou, os amigos acho que meio que refugaram e ele falou, não, eu vou cumprir. Foi lá e comprou. Na época lá, pagou o dinheiro que o cara pedia, né? O Lincoln é um empresário muito bem sucedido aí, né? Nesse setor aí de internet por IP aí, né? De voz por IP e tal. Tinha a empresa dele, ele chamava Americanet, né? Agora chama Verra, que ele fez uma fusão, né? Acho que é isso mesmo. Se eu estiver errando aí, depois o Lincoln me corrige. Mas enfim, tá feito o comercial. Boa. E é boa, hein? É boa a voz por IP aí deles. E aí, teve uma corrida de Porsche Cup aqui. A Porsche ela tem aquelas etapas de endurance, né? Que o piloto pode convidar um piloto profissional para correr com ele, revezando. E o Pedro Boésio, um amigo nosso, né? Sobrinho do Raul Boésio, um executivo aí, sócio lá da XP e tudo mais, convidou o Serginho para fazer com ele algumas etapas. Aí teve uma etapa aqui em Interlagos e eu combinei depois da corrida de sair para jantar com o Lincoln lá no restaurante. O Massa tem um restaurante de carne, não esqueci o nome aqui, mas ele tem um restaurante de carne aqui em São Paulo. Nós fomos lá, eu, o Lincoln, né, o Enzo, que é o filho dele, que é da idade do Sérgio, o Bibi, mas que também tem uma relação com o Serginho espetacular, e o Flávio Quick, que é o nosso eterno diretor de comunicação e de outras avenças. O Flávio é quase que um pai para os meninos, porque o Flávio está comigo desde que o Serginho tinha 6 anos, começou fotografando, depois ele veio aqui para São Paulo, trabalhou junto com o Lincoln também. Hoje ele tem um cargo de direção dentro da Vicar, se não me engano, direção comercial. E ali o Lincoln falou comigo, Sérgio, o problema é o seguinte, eu tenho um produto maravilhoso, né? Em suma, assim, não foram com essas palavras, mas foi isso que ele me passou de mensagem. Mas eu não tenho prateleira para expor meu produto, porque o autódromo de Curitiba, a especulação imobiliária acabou com ele, os autódromos do Sul estão bem sofridos, né? Tarumã e outros. Sim, lá, e o o Velopark é um autódromo, uma pista pequena. Você tem Interlagos, você tem Goiânia e acabou.
Não mais nada. Me ajuda aí. Eu falei, mas ajudar como, Lincoln? Falando que era Belo Horizonte e tal. Eu falei, Belo Horizonte, o último lugar que tinha que fazer alguma coisa em Belo Horizonte, como município, ele não é muito grande. A grande Belo Horizonte, com as cidades no entorno, ok. Mas o município em si, falei, cara, o último terreno que tinha lá, eu fiz um estádio. Quer dizer, eu não, né? O Atlético, né? Construiu um estádio, mas começou comigo a obra lá, e, enfim. E aí, falei, cara, mas deixa eu pensar aqui, né? E aí eu me lembrei que lá nos idos de 70 teve corrida no entorno do Mineirão, inclusive com participação de Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, Wilson Fittipaldi, esses caras todos correram lá. E aí, cara, eu chamei um diretor da Confederação Brasileira de Automobilismo, né? Que é o responsável pela aprovação, né? O Luiz Ernesto, pela aprovação de pista. E aí, o que você acha? É complicado, mas se você for corajoso, dá para fazer, cara. Fantástico. E aí, meu, foi assim, 220 carretas saíram daqui carregando todo o mobiliário urbano da Fórmula E para levar. Cada barreira pesa 3,5 toneladas, foram 2.900 barreiras, mais a grade, que é uma grade especial que tem que aguentar um impacto de 756 quilos, mais o desenho da pista, mais tudo e tal. E aí eu chamei um grande amigo meu irmão, meu brother lá, o Júnior da DM, é o cara, esse é o cara que vai lá, chega lá em Salvador, os caras ficam até de joelho para ele, esse cara é o cara que levou o axé e faz esses festivais aí sertanejos e tal, aí Brasil afora. Ele é um craque. Eu falei, o Júnior, é o seguinte, a corrida aqui eu até consigo, mas a parte de show, de business e tal, eu não consigo. Nós fizemos, efetivamente colocamos uma caixa de sapato dentro de uma caixa de fósforo, que é fazer uma pista daquela lá, e aí eu tive muitas dificuldades, porque eu enfrentei muita gente que a cidade de Belo Horizonte é a cidade do não. Então, tudo que você vai fazer lá não pode isso, não pode aquilo. Algumas coisas podem e outras não podem. Então, você pode fazer um carnaval com um Alok no centro da cidade, colocando 1 milhão de pessoas, onde moram velhos, crianças, tem animais, com gente com comorbidade, etc. Mas aí você vai fazer uma corrida para 70, 100 mil pessoas, como foi o nosso caso, e aí nós tivemos um problema muito sério, era um ano de uma eleição rasa, que eu costumo dizer, que é de vereador e deputado, e alguns candidatos tentaram então usar da Stock Car para poder se promover e foram radicais, entraram com ações. O próprio Ministério Público Federal, o estadual fez um TAC conosco, mas o federal não fez. Mas, assim, a União Federal também, foram até no ministro Jorge Messias da União, que eu sei que foram lá para tentar fazer com que a União entrasse pesada. A União entrou, mas depois... E a reitora da UFMG, infelizmente, não conseguiu enxergar na Stock Car, o que eu gostaria que ela tivesse enxergado, diante da qualificação que ela tem, uma possibilidade de estar ajudando ali um ensino público que anda tão sucateado, Então imagina o que as empresas que estão no ecossistema da Stock Car poderiam fazer para poder investir em tecnologia, em novos microscópios, novas estufas para a faculdade veterinária, e equipamentos para medicina, não pode. Eu acho que muito com viés político. Vamos esperar para ver no ano que vem. Eu tenho quase certeza que vai sair candidato, mas vamos aguardar. Nenhum candidato que se arvorou lá a atacar, estocar a vereador ou a prefeito foi eleito, Para minha alegria. Eu soltei vários foguetes. Graças a Deus. Porque, assim, se não apoia o esporte, eu nem sei o que faz. Nós geramos com a Stock Car lá de Minas 4.000 empregos, muita gente que precisa desses empregos temporários para comer, Exatamente. Ganhei placa de sindicato taxista, de várias pessoas, fui homenageado por vários segmentos lá, por conta disso. Foi injetado em Belo Horizonte num feriado municipal, e você sabe que quando tem um feriado municipal, as pessoas não vão para aquela cidade para trabalhar. Belo Horizonte é uma cidade turística, então a pessoa vai lá muito para trabalhar. Sim. Então, feriado no meio de semana, alguém vai, não vai. Nós tivemos 300 milhões de reais injetados. São pesquisas feitas tanto pelo IPAD quanto pela FIENG, que é a nossa Federação das Indústrias. E o IPAD é da Federal. Então, tanto de viés de esquerda quanto de direita, convergindo para os mesmos números. Nós injetamos, então, lá mais ou menos uns 300 milhões. A prefeitura
ela investiu cerca de 23 milhões de reais para poder preparar a pista para a gente lá. No primeiro ano ela já recebeu alguma coisa em torno de 25 a 30 milhões de retorno de ISS, tem mais 4 para receber, ou seja, vai botar mais 100 milhões no bolso lá, limpinho. A corrida foi transmitida para mais de 150 países em 4 línguas, né? Então é uma promoção maravilhosa da cidade, né? E que muita gente nem ouviu falar, porque você vai ir para fora, você fala Belo Horizonte, para o Brasil, Rio, São Paulo, pô, e olha lá. Sim. Quando não fala que a capital é Buenos Aires, né? Exatamente. Então, então assim, foram muitas coisas boas. Nós fizemos um festival. Ao invés de fazer uma corrida, né, a ideia que eu tive com o Júnior foi essa. Porque, cara, eu vejo Monza, quando você já viu quando termina a corrida de Monza? Monza quando acaba, que eles abrem os portões, vai aquela tifose italiana toda ali, com aquelas bandeiras da Ferrari, e lá tem um braço, né, que o pódio lá é uma espécie de um braço que fica no meio da pista. Então eles ficam todos ali e tal. Era uma coisa que eu sempre olhei, né, que assim, isso eu aprendi, né? Eu diria a você que eu já fui aí, cara, seguramente em mais de 60 autódromos no mundo inteiro, ver corrida do Serginho e tal. E aí tem aí a festa do pódio, o cara entrega o troféu, estoura o champanhe, né, toca o hino e tal, e depois o cara vai no nome do camarada e fala, até logo. Falei, que até logo? Você tem ali um monte de gente querendo comer, querendo beber, entendeu? Então você tem o consumo A e B, né? Alimento e bebida é um negócio que dá dinheiro também nos eventos, né? Claro que sim. Você compra uma garrafa d'água 80 centavos e vende a 8. É isso que é, e pronto, não estou mentindo. É em qualquer lugar, não é só no meu evento, não. Acho que no nosso até vender mais barato, tem lugar que você está comprando água aí, você compra 80 comer. É só no aeroporto que você no aeroporto, brincadeira, né? Então. E música, então o Nando Reis tocou lá, outras bandas, Tia Anastácia e tal. E o que é que a gente tem de melhor lá para entregar do que a nossa culinária? Né? Então nós fizemos muita coisa de festival gastronômico também. Então tinha espaço kids, tinha simuladores, tinha pista de kart, roda gigante. E quando é a próxima etapa? 15, 16 e 17 de agosto. É a mesma época. 15 nós podemos feriado, fazer o universo 16 lá? e 17. Está convidado, já está fechado. Vamos para lá. Mas vai ser bom se você fizer com o Júnior, que o Júnior é o meu inverso. Faremos. O Júnior é exatamente o meu oposto. E ele é um cara fantástico também, super alegre, inteligente, trabalhador demais da conta, sabe? Isso é muito bom. Chorou muito no dia que nós conseguimos realizar esse sonho, porque, cara, eu vou te falar, eu já senti muita emoção na minha vida com muita coisa que eu já fiz, né? Desde o meu primeiro salto de paraquedas, que o coração veio na boca, né? Até a maior emoção de todas que qualquer pessoa pode ter, que é ver os seus filhos nascendo, né? Então, eu tive 3, né? Então, essas são, obviamente, as 3 maiores emoções e os 3 maiores momentos mais maravilhosos da minha vida. Que fantástico. Mas tiveram outros aí também de tensão e de emoção, e eu te falo que cada largada que eu vejo do meu filho é uma emoção assim muito, né? A última corrida do Serginho na Fórmula 2, antes de se profissionalizar, foi em Abu Dhabi e ele ganhou. E ganhar um grid em Abu Dhabi é épico, né? Você fala que é um circuito lindo. Maravilhoso, Yas Marina. Né? E ele correu lá várias vezes. Né? A primeira corrida das 8 que ele fez em Mônaco também, imagina a sensação que né? Mônaco, né? Para quem ficava de longe vendo, né? O Ayrton Senna correr ali no Atólema e só não ganhar porque o Jean-Marie Balestre mandou o Jack Hicks, que era o diretor de prova, encerrar a prova antes. Então, assim... Mas é isso, eu tenho, acho que um livrinho um pouco grosso para contar de história aí, acho que, como vou dizer assim, eu falei, né? História tem muita, né? Então, isso é muito bom. 60 anos, né? Se eu tivesse mais novo aí, era um podcast mais curto. Não, mas antes de te fazer a última pergunta, eu queria te dar um presente aqui. Peraí, eu também tenho antes mais um outro presente para você, que é lógico, que é um boné do Serginho, né? Aí sim, com o nosso patrocinador querido aqui, que é a Bet7K e a MRV Engenharia, que sempre tiveram do nosso lado, né? E, muito obrigado. Agora
Agora vem a Cactus também Game, que é do mesmo empresário, meu amigo e cliente, e um cara bacana, um jovem talentosíssimo, inteligente. São dois jovens, na verdade três, né? O Nicolas, o Abelardo e o Alessandro. O Alessandro não é tão jovem como os dois, mas o Alessandro é daqui, ele é mais Faria Lima. Os dois são um do interior de Caicó, do interior da Paraíba, e o outro do interior de Minas, e é bacana demais a história desses caras aí para transformar essa empresa aí de aposta numa das maiores empresas do Brasil, né? E ajudam a gente demais, e ajudam muita gente que precisa. O Nico é um cara que distribui milhares de cesta básica todo mês, é um cara que tem uma visão diferente. Então, tá aí o nosso presentinho. A questão social para mim é algo muito importante. Como eu sei que todo mineiro gosta de café, aqui tá o pessoal do Terroir Coffee mandou para você aí uma cartinha que depois você pode ler. Que pode ser trocada depois por uma barra de ouro. E tem 2 cafés aqui interessantíssimos para você. Espero que você... O senhor tá querendo tomar café, né? Você não é bobo não, né? Você sabe o que é bom, né, galera? Ele quando não fala muito tempo, aí, ó. Que você... Espero que seja num momento importante você tomar esse café, ficar... Sabe que eu faço um cafezinho também lá no meu ranchinho lá, né? Olha que bacana. Não tem essa qualidade aqui não, mas ele faz também, olha ali, ó. Bacana demais. Muito obrigado aí pelo presente. Eu que agradeço pela sua presença. E eu também tenho um grande amigo e um apoiador, como o chefe, como o doutor André, que ele tem esse produto que é o Articula Life. O que é o Articula Life? Eu tenho uma lesão na minha vértebra que eu sempre, em tempos em tempos, eu tinha que tomar uma injeção para poder ficar muito tempo em pé ou sentado. Era horrível, uma coisa que doía muito. Exatamente. E um dia eu estava no escritório dele. Eu tô falando garoto. Você sabe o que é bom, hein? E eu estava no escritório dele e ele falou, cara, leva isso aqui para casa. Em 15 dias você me fala o que aconteceu. Eu falei, mas para que isso? Cara, toma isso aqui. E na primeira semana, claro, cada organismo reage de uma coisa. Acabou com a minha lesão. Acabou assim com a dor. Não é um remédio, então ninguém tem a esperança de que vai estar tomando remédio, mas é uma suplementação. Eu creio que todos os atletas deveriam tomar isso daqui, até porque não cai no doping. E tem uma composição bem interessante. Inclusive, uma das composições que eles têm é de um produto no Canadá que já foi 6 vezes campeão de vendas. E eu vou te deixar isso de presente. Não sei se você tem algum tipo de dor articular, mas eu queria que você experimentasse. Você quer começar um outro mas eu gostaria muito. Pino no ombro, pino no pé, também já tive rompimento de tendão de Aquiles, joelho operado, outro. É muita coisa. E o meu ombro tem muita dor, então eu tô achando que isso aqui pode ser... Quem sabe eu estou aqui, vim encontrar a solução. E eu queria que você me dissesse com sinceridade, depois daqui um mês eu vou entrar em contato com você para te perguntar isso. E assim, para a gente encerrar, eu gostaria de entender a sua perspectiva do futuro. Quais são os planos e projetos futuros, tanto na área política quanto em outras esferas que você vem atuando? E mais uma vez, muito, muito, muito obrigado mesmo, cara. É uma honra muito grande recebê-lo aqui no Inverso. Edson, eu que agradeço, cara, estar aqui com você, né, o Celso, né, uma pessoa que eu agradeço a Deus, a todas as pessoas que ele coloca no meu caminho, né, e o Celso é um cara que eu conheci e que, assim, a gente teve um match rápido, sabe? Sim. Acho que pessoas boas têm isso, né, acho que elas têm essa... E ele tem uma característica muito parecida com a minha, ele é trabalhador, né? Ele gosta de trabalhar, não tem hora, a gente fala, tem dia que domingo, me responde. Tá no Brasil, tá no Uruguai, Se eu pudesse te definir assim numa palavra, cara, se define numa palavra, eu sou trabalhador. Isso eu sou. Eu sou uma pessoa assim meio obstinado com
com aquilo que eu faço e eu me dedico. Se você me mandar varrer um pátio, eu vou varrer muito bem feito, bem varrido. Se mandar lavar um banheiro, com certeza esse banheiro eu vou te entregar ele tinindo. Se você mandar fazer uma petição, um recurso, eu também, né, vou procurar fazer sempre o melhor. Posso não conseguir fazer aquilo que a pessoa espera, mas eu vou fazer o meu melhor, sempre. Né? Eu acho que não existe perfeição, né, mas eu penso que assim, essa é a força que me move, né? Poder levantar todo dia, agradecer a Deus, ter saúde para poder, né, caminhar, trabalhar, produzir, ver meus filhos crescer, poder gozar de boas amizades, né? Estabelecer parcerias, crescer como pessoa, tem o meu lado espiritual também, meu com Deus, né? E eu nunca abri mão disso. Isso é importantíssimo. Com certeza né? Porque, assim, nas horas mais difíceis que a gente acha que está sozinho, na verdade a gente nunca está. Né? E eu passei, cada um que sabe os seus perrengues pessoais, né, cara? Quem sou eu para falar de alguém, mas como nós estamos hoje falando de mim aqui um pouquinho, eu posso te dizer que eu acredito muito em Deus, ele já operou alguns milagres na minha vida e eu sou muito grato, né? Porque cheguei até aqui, conheci as pessoas como você, que eu estou tendo a oportunidade hoje de estar aqui pessoalmente, né? Que tem uma história de vida também maravilhosa e vencedora, e que Deus me deu a oportunidade também de poder conhecer. Então, muito feliz de participar aqui. Pode ir para lá fazer o seu podcast lá na Stock Car, eu vou receber você com todo prazer. Né? Vou te apresentar pessoas fantásticas também, que com certeza vão enriquecer, né, essa vasta biblioteca de podcasts aí, né, que você tem, né? E eu até para vir para cá assistia do Werner, né, Grau, porque aquele cara é fora da curva. Ele também, é fora né? da curva, é um cara muito Werner, especial. como eu brinquei com você, mas é um cara que sorri com os olhos, né? Você olha e você vê que ele é uma pessoa que passa aquela coisa boa, né? Então eu tive o prazer de conhecê-lo também mais recentemente, não tenho essa sorte que você tem de conviver mais com ele, né? Tanto, né, com ele, mas ele, a Fernanda, a esposa dele, também fantástica, né? Então foi muito bom ter essa oportunidade aqui. E eu agradeço ao meu amigo Celso aqui que abriu as portas para eu estar aqui hoje batendo esse papo. Muito obrigado, meu amigo. Curta, compartilha e sejam sempre bem-vindos aqui no Universo Talk.